Oi, gente! Hoje eu estou muito feliz, fui convidada por essas duas grandes amigas aqui para a gente bater um papo super especial sobre diversos temas interessantes: saúde física, relacionamento, saúde mental, espiritualidade. Lorena e Cláudia, que são fundadoras da Soul Sync e vão trazer muitas dicas e informações importantes aí para todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, meninas. Lívia, obrigada a você. Claro que a gente queria que fosse você, né, inaugurar essa nossa ideia de começar a falar aqui no YouTube também, trazer os conteúdos da SoulSync para cá e saber que é você que vai conduzir isso, com certeza nos dá muita alegria e tranquilidade pelo seu profissionalismo e objetividade, e por aquilo que você também traz de relevante através do canal Donas da Voz. Parabéns também por isso. Ah, muito obrigada, muito honrada de estar aqui com vocês, de verdade. Obrigada, minha irmã, pela sua participação nesse projeto nosso, meu e da Lorena, que foi construído com todo amor para as pessoas, né? A Soul Sync, que nasceu, eu falo que nasceu no nosso campo há muitos anos atrás. A Soul Sync nasceu há 15 anos atrás e foi concretizada no passado. Fiquei emocionada. Mas já? Eu estou muito feliz de você estar conosco, né? Principalmente você que acompanha minha trajetória há muitos anos. Então, muito feliz mesmo da gente começar esse trabalho para divulgar melhor a Soul Sync do jeito que ela merece ser divulgada. Maravilha, eu tenho muitas dúvidas, na verdade, muitas questões. Eu acho que a gente pode começar com uma apresentação de cada um de vocês, eu acho que do background, porque a Soul Sync eu acho que ela aparece muito com um propósito, né? É um capítulo à parte da carreira profissional de vocês, então eu acho que vale uma apresentação para a gente entender e conhecer um pouquinho mais vocês. O que vocês acham? Acho maravilhoso. A SoulSync é o meu novo capítulo de vida, né? Eu atuo na área organizacional fundei a minha empresa, né, há 26 anos atrás e em 1998 eu fundei a minha empresa e, e eu vim atuando nesses anos todos, desenvolvendo líderes, ajudando empresas a implementarem modelos de gestão e governança nos seus negócios, enfim. Mas chegou um momento que eu recebi esse chamado, assim, um desejo de contribuir com algo a mais. Eu e a Cláudia, a gente sempre falava, quando a gente terminava os nossos programas de treinamento, né, um dos que a gente mais atua, que é o FAO, por exemplo, que é um programa de liderança, que a gente via o nível de adoecimento das pessoas, né? As pessoas realmente se sentindo desconectadas consigo mesmas, sentindo ansiosas, sentindo tristes muitas vezes, né, com as suas vidas. E a gente conversava sobre ter algo que pudesse ajudá-las a olharem de uma forma diferente para si mesmas e para a vida e fazer melhores escolhas. Então, com isso, a gente conversou e decidiu começar essa jornada. A gente começou em 2024, né, a Soul Sync, com um primeiro produto, um primeiro programa, que é a imersão, mas com certeza é disso para muitos outros produtos, para atuar em outras regiões também do Brasil e levar essa expansão da consciência para as pessoas e esse convite para vidas muito mais plenas e felizes. Perfeito, maravilha. Bom, a minha trajetória com desenvolvimento começou há muitos anos atrás também. Eu iniciei a minha carreira em desenvolvimento humano em 1997, por aí. E eu trabalhei muitos anos com recursos humanos. Após isso, depois que eu comecei a trabalhar com recursos humanos, eu resolvi carreira solo, trabalhar com desenvolvimento de pessoas através da minha própria consultoria. Foi quando eu conheci a Lorena, uma das minhas primeiras parceiras, quando eu fiz a minha primeira virada de carreira, que eu saí do organizacional para ir para o mundo de consultoria. E nós nos conhecemos, né, nessas andanças. E a partir daí a gente começou a atuar juntas. Como a Lorena falou, o FAO é um programa pelo qual eu entrei no Grupo Valory para poder prestar serviço com ela, e é um programa que transforma vidas das pessoas. Só que a gente sempre achava que estava faltando alguma coisa. A gente via essas dores que as pessoas traziam, muitas pessoas diziam que aquelas transformações aconteciam também na vida pessoal, só que muitas pessoas vão para esse programa mediante o endereçamento da empresa. E chegam lá, elas fazem as próprias descobertas. Há 3 anos atrás, eu iniciei um processo de mudança mesmo de carreira, onde eu fui estudar terapias naturais e complementares. Muitas daquelas dores que eu vi as pessoas trazendo na sala de aula também um dia foram minhas dores. Que a gente escuta as pessoas adoecendo. Eu também já adoeci no mundo corporativo. Eu e a Lorena.
né? Passamos por isso. Cada uma com um adoecimento diferente, mas sofri ansiedade, sofri estresse, a carga é muito pesada. E quando eu comecei a estudar as terapias naturais, eu comecei a me interessar mais pela questão do que a gente pode fazer para não chegar a esse ponto, né? E a gente trocava sobre isso. E eu falei, Lorena, eu gostaria de desenhar uma nova trajetória na minha vida. Eu não quero ficar apenas trabalhando com o mundo corporativo. Eu acho que a gente pode fazer muito mais. E quando você retira o crachá de uma pessoa, ela sai do crachá dela e ela vai para essa busca de forma muito individual, ela se entrega mais ao processo de transformação. Pela nossa experiência até agora, né, a gente fundou a SoulSync em 2024 e a gente já entregou 2 imersões depois que a gente fundou a empresa. Estamos indo para a 3ª edição, graças a Deus. E pensando em novos produtos e serviços, para que a gente possa levar para essas pessoas possibilidades de viver uma vida diferente da qual elas vivem hoje, né? Autoconhecimento, transformação, o olhar para si, como se cuidar de verdade. Porque durante a nossa trajetória nós aprendemos a fazer o que nós ensinamos dentro da imersão, o que a gente quer levar com a SoulSync. Perfeito, muito a ver, muito com propósito mesmo. E eu escutei, você falou da imersão da SoulSync, né? E eu escutei de pessoas que é uma transformação de fato, muito transformadora e única. Eu queria entender com vocês, o que que faz essa experiência ser tão transformadora e única? Fala um pouquinho pra gente o que que é essa imersão, e o que esperar de um retiro num momento tão especial como esse. Nós escolhemos fazer desenhar o primeiro programa da SoulSync como uma imersão no formato de retiro, né? Porque a gente entendia que as pessoas tinham que sair um pouco da sua realidade, né? Para elas acessarem outros elementos, para sair um pouco do padrão, do mesmo. E, claro, nada melhor do que estar no meio da natureza para refletir, para se conectar com algo maior que a gente não enxerga com esses olhos, mas a gente sabe que existe, né? Então, a imersão, ela é um conjunto de muitas práticas e momentos de reflexão, de troca de experiências, que acontece ao longo dos 3 dias em que nós estamos com os participantes. Somos 3 instrutoras na imersão, então tenho eu, tem Cláudia, e nós temos a Sheila também, que atua conosco como professora de yoga e terapeuta. E nós conduzimos de uma forma muito intensa, porque as atividades começam muito cedo e vão até de noite. E sempre unindo a meditação com as trocas de experiência, com as vivências que a gente também convida as pessoas a passarem. E a gente caminha pelos pilares, né? Que nós entendemos que são pilares para uma vida plena, que é você olhar para a sua saúde física, que é você olhar para os seus relacionamentos, que é você olhar para o seu propósito de vida e entender o que você quer dessa vida, né? Qual que é o seu talento que você traz como melhor expressão de você nesse mundo. A gente olha para o pilar prosperidade, porque as pessoas querem ser prósperas e merecem viver essa prosperidade, e a gente fecha no pilar espiritualidade, em que a gente fala dos princípios da espiritualidade, como a gente vive a espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, no nosso dia a dia. Então, são 3 dias muito intensos, de transformações muito profundas, vários depoimentos que já tivemos, né, que estão inclusive disponíveis para quem quiser. Eles mostram o impacto que até a nós mesmas, nós ficamos surpreendidas com o nível de impacto que a imersão causou e causa. Então, esse é o desenho que a gente imaginou em princípio. E você acha, por exemplo, que as pessoas conseguem manter essa mudança? Porque vamos lá, a gente entende, obviamente, eu não tenho dúvida nenhuma que em 3 dias há uma maturação, um desenvolvimento, uma transformação enorme. Mas como manter isso? Porque assim, a gente vai sair daquela natureza, a gente vai sair daquele momento de paz, de meditação, e eu vou voltar para a vida real. Eu vou voltar para o meu escritório, eu vou voltar para o meu relacionamento, sei lá, que pode ser tóxico ou não. Mas como é que a gente mantém essa transformação no dia a dia? Bom, todos eles, a princípio, eles saem com um plano de ação de lá. É como se fosse um compromisso. É o compromisso mesmo, por escrito. A gente criou uma comunidade. Graças a Deus, ninguém saiu da comunidade. Todos que participaram até hoje fazem parte dessa comunidade, que é dentro do WhatsApp. E eu e a Lorena retroalimentamos essa comunidade
com dicas, fazendo perguntas, instigando. A gente daqui para frente, a gente está fazendo um backlog com essas pessoas, colocando mais pessoas dentro dessa comunidade, para a gente criar ali uma esteira para garantir que isso aconteça também. Porque, como você falou, é preciso, de fato, quando a pessoa sai de lá, manter uma disciplina. Isso é muito individual. Né? Então, o que a gente tem percebido pelo nosso grupo, pela nossa comunidade, é que as pessoas estão bem afincadas, meditando, que o mais desafiador, Lívia, nesse processo da transformação e da busca em si, é a pessoa manter o que ela aprendeu conosco na imersão. Né? Então, a gente dispõe meditações para as pessoas e todas as novidades que nós temos a gente compartilha na rede, né, Lorena? De meditação, de leitura, dicas de filmes, é a forma como a gente faz para fazer a manutenção. Mas, de fato, é muito desafiador, como você falou, isso é muito do indivíduo. É como se fosse um monitoramento, né? Vocês É, ficam lá Então, monitorando para ver se está todo mundo seguindo. eu vejo que além desse aspecto que a Cláudia trouxe, da comunidade que a gente criou e que a gente continua alimentando, tem um outro ponto para mim que é onde eu vejo o grande diferencial da nossa imersão. O que a gente compartilha na imersão, Lívia, causa uma mudança de chave na compreensão das pessoas sobre a vida. E isso não precisa de prática, entende? Então, só de você ter estado lá e ter feito essa mudança de chave na compreensão de o que você está fazendo com a sua vida, como você está cuidando de você, como você está cuidando dos seus relacionamentos, o que você quer para a sua vida. É como um despertar. A gente leva a um pessoa para despertar. esse lugar. Então, não é sobre, aprendi ou não a meditar, estou indo para academia ou não. Isso tudo é maravilhoso se a pessoa Uhum. continua e a gente deseja que sim, e faz a nossa parte. Mas o mais importante é essa mudança de chave na forma de enxergar a si mesma nessa vida. E isso, os 3 dias são suficientes para acontecer. Entende? A diferença entre, Sim. né? Porque Porque às o vezes processo leva é individual. tempo. É individual e leva tempo. ele é a vida inteira, ele nunca vai acabar. Não acabou para mim, É. não acabou para Cláudia, nunca vai acabar para ninguém. É um processo de transformação que vai ganhar. A gente fala disso na imersão, que é como Fala. camadas de uma cebola. Você vai descasca a primeira, vem a segunda, descasca a segunda, vem a terceira. Então, esse primeiro descascar da cebola, que são esses 3 dias na imersão, é uma virada de chave na compreensão que as pessoas têm sobre a origem do sofrimento, sobre como ela está fazendo as escolhas da vida dela. E isso, por si só essa compreensão e essa clareza já representam um grande avanço na vida das pessoas. Porque é o primeiro passo, né? Você se perceber, você se ver. Se vocês assistirem os relatos que tem, dos depoimentos, você vê que muitas pessoas ali buscaram, depois que saíram da imersão, foram atrás de outras coisas, né? Se comprometeram com si própria. Tem pessoas que dentro da imersão, no último dia, fala como eu estava sendo ruim comigo mesma, né? Esse despertar da consciência é que o grande start da nossa imersão. É o grande ganho. E tem gente, parece simples, mas não é. Porque tem pessoas que passam a maior parte da vida dormindo. Dormindo. Simplesmente não se percebe, não vê a pessoa que não consegue enxergar qual é o seu potencial. Ela não consegue se ver. E a imersão é um convite para isso. É para ela se conectar com ela. Por isso que é na natureza. A internet lá não funciona direito, só em alguns lugares específicos tem, justamente para a pessoa se desconectar e se conectar para dentro. E a gente fala muito isso, vamos conectar para dentro. E eles se conectam entre si também ali dentro. Eu tenho uma pergunta sobre isso, porque eu imagino que seja um momento de muita vulnerabilidade, sensibilidade, intimidade. Vocês aconselham ir com alguém que você conhece ou talvez seja um processo mais solitário? Porque às vezes a pessoa fica constrangida de compartilhar algumas dores, histórias, se tem pessoas que elas conhecem. O que vocês sugerem nesse momento? Vai acompanhada, tudo bem se não tiver coisa, ou há um processo mais íntimo de fato? Eu acho que depende da pessoa, do que ela está disposta a fazer. Eu entendo que talvez alguém vá sozinha para fazer um retiro, isso qualquer que seja o retiro, qualquer que seja a imersão, a nossa ou a de qualquer outra escola, e chegue lá e fala assim, puxa vida, eu queria tanto que fulano estivesse aqui também para estar ouvindo tudo isso. O que já aconteceu. Seria tão bom se essa pessoa estivesse aqui.
Ou talvez ela leve a pessoa com ela e chegue lá e fale assim: nossa, eu queria que ele não estivesse aqui para eu poder falar coisas que eu quero falar. Mas como a gente dá muita oportunidade para as pessoas falarem em subgrupos, em atividades É. específicas, e ali tem todo um combinado de confidencialidade, de respeito ao que está sendo compartilhado, eu entendo que das duas formas vai haver É. avanços. A gente tem Uhum. casais participando e a gente Irmãos, teve irmãos, familiares, casais, casais, familiares. amigos íntimos, pessoas que vão sozinhas também. Então, eu acho que de todas as formas é um primeiro passo. É. Maravilha. E como a gente tem vários temas para tratar, eu queria começar com o pilar da saúde física. E eu queria perguntar para vocês, o que é ter saúde física? Porque eu acho que é tão amplo, né, o que no sentido de, para algumas pessoas é uma coisa, para outras outra, que eu gostaria que vocês exemplificassem. O que é ter uma saúde física, por exemplo? Tem gente que diz que ter saúde física é ausência de doença. Eu não vejo dessa forma, né? Porque eu posso estar passando por uma doença física e me sentir extremamente saudável. E eu posso não ter nenhuma doença diagnosticada e não me sentir saudável, né? Então, a saúde ela é um conjunto de muitos aspectos. Ela é o conjunto de como você se sente física e mentalmente. E depende de muitas práticas e de muitas escolhas também que nós precisamos fazer ao longo da vida, né? Eu gosto de falar para as pessoas o seguinte: se você compra um carro, você investe num carro, você sonha com aquele carro, e finalmente você tem o seu carro tão sonhado, e você quer que esse carro seja sempre lindo, maravilhoso, né? Novo, para você poder usar e usufruir daquele sonho seu. Você vai colocar um combustível adulterado nesse carro? Você vai deixar esse carro nas mãos de qualquer pessoa? Não, você não vai, né? Então, o nosso corpo físico, ele é o nosso transporte nessa vida. Ele nos permite viver essa experiência física. É através do corpo físico que a gente pode viver a experiência terrena e humana. Se a gente não cuida desse corpo, a nossa experiência fica diferente. Ela pode ficar mais curta, ela pode ficar mais dolorosa, menos prazerosa. Só que as pessoas olham para o aspecto da saúde somente perante a doença. E esse é o grande engano, o grande equívoco, né, das pessoas. Por quê? Porque daí ela está numa situação já de limite, de estresse, vai ser muito mais difícil olhar para o corpo e cuidar dele quando você já deixou o corpo chegar no limite do adoecimento, né? Então a saúde plena, que é o que a gente propõe e a gente defende, ela é o conjunto de como está o seu corpo, como está a sua mente, como está o seu espírito. É um conjunto desses três aspectos que se complementam para realmente a pessoa dizer: eu sou uma pessoa saudável. E aí, até acrescentando, me corrija se eu estiver errada, a gente está falando da parte física, da parte de exercício, e a gente está falando também de uma alimentação. E a gente sabe que a alimentação é um gargalo enorme para muitas pessoas, né? Seja pela correria do dia a dia ou pelos sabotadores mesmo, né? Quais são esses principais sabotadores que vocês consideram, por exemplo, numa alimentação saudável para uma pessoa, né? Que quer manter essa vida, essa saúde física, né? E que acaba se sabotando no dia a dia, ou não consegue ir para academia, ou que não consegue comer. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu percebo que essa questão que você está falando de alimentação, a gente está num mundo que mais desembala do que descasca. É, a gente entende que na correria do dia a dia, eu quero praticidade, não é? Então, as pessoas confundem, é mais fácil desembalar isso aqui, comer rapidinho, coloco no micro-ondas e como, né? Então, os maus hábitos levam a isso. Às vezes a gente complica. Ai, precisa ser tudo fresco. Poxa, tira uma vez por semana na tua semana, faz a tua comida, né? Prefira comer coisas saudáveis, descasque mais, né? Desembale menos. A Então, gente, a gente até diz que a gente sabe o quão saudável é uma pessoa pela quantidade de lixo orgânico que ela tem na casa dela, né? As pessoas que comem muito industrializado, pouco orgânico é, tem. As que se alimentam de frutas, de casca, de legume, o lixo fica isso enorme, né? mesmo. Então tem É. um paralelo com isso. E é muito melhor, né? Quando a gente vê essa pessoa que tem esse ritmo de comer, a pele fica melhor, o cabelo fica melhor. Então eu vejo aí um pouco de. Eu acho que um dos grandes sabotadores é a nossa preguiça. A gente tem preguiça,
muitas vezes de fazer algo. Ai, Cláudia, mas eu não tenho habilidade de cozinha. Paga alguém então para fazer para você, né? Então encomenda suas marmitinhas, mas prefira os alimentos que são feitos, mais fresquinhos. Acho que isso ajuda muito. Eu ouvi uma vez do nutrólogo, que é o meu nutrólogo, e ele falou: Cláudia, a saúde mesmo, essa saúde que a gente tanto busca, 80% é alimentação, 20% é exercício. Né? Então, pessoas que se alimentam bem, têm bons hábitos alimentares, elas garantem aí um aspecto de saúde, porque o alimento, ele cura e ele adoece, na mesma proporção. Então, o que você coloca para dentro do seu organismo vai te curar ou vai te adoecer. Os exercícios complementam muito, são extremamente importantes, mas dentro dessa balança, ele falava 80-20, pode ter certeza. Né? Então, por isso que a gente vê pessoas. Já vi gente bem velhinha assim, que você pergunta assim: você se exercitava? Não, eu só caminho. Mas vai ver a alimentação que ela teve a vida inteira. Foi uma ótima alimentação que ela teve. E como é que a gente, por exemplo, consegue equilibrar o prazer com a culpa? Porque no final do dia, todo mundo gosta de um pequeno prazer. Seja com drink, seja com um bolo, um açúcar, ou uma comida um pouco mais calórica, né? E eu acho que a gente também tem que ter prazer um pouquinho na Sim. vida. Como é que a gente equilibra isso sem entrar nesses ciclos viciosos, né? De culpa. Né? Ai, comi isso, tô me sentindo culpada, que horror. Como é que a gente consegue equilibrar isso de uma maneira saudável? Eu vejo assim, quando a gente compreende que existe uma necessidade do corpo de ser nutrido, a gente consegue fazer melhores escolhas, né? Ah, mas a gente vai deixar de sentir o prazer do alimento, daquele alimento ou daquela bebida que a gente gosta, que a gente tem o prazer pelo paladar de comer? Não, a gente não vai deixar. Uhum. A questão é com que frequência a gente faz isso, né? Em qual percentual está os alimentos que te nutrem e os alimentos que somente te dão prazer. Então, por exemplo, refrigerante. Refrigerante não tem nada de nutritivo, muito pelo contrário. É causa no mundo de diabetes, por exemplo, né? A quantidade de açúcar que existe nos refrigerantes. E por que as pessoas tomam refrigerante? Somente pelo prazer. Então deveria ser uma exceção, mas não é exceção. Chega no final de semana, as pessoas tomam refrigerante, na sexta, no sábado e no domingo. Ah, mas eu peço Coca Zero. Pior ainda, adoçantes artificiais que são muito mais prejudiciais para o sistema endócrino. Né? Então, tem certos alimentos, Lívia, que precisam ser banidos, que não é nem só uma questão de prazer, você está tomando um veneno para o seu corpo. Então, existem alimentos que são prazerosos, mas que não são venenosos. Vou te dar um exemplo. Mas que também não são saudáveis, tá? Mas não são veneno. Suco da fruta. O suco da fruta é muito calórico, entendeu? Por quê? Porque você não vai comer 30 laranjas. Você não vai dar conta de comer 30, mas você toma o suco de 30 laranjas em uma jarra de suco, né? Mas veja a quantidade de frutose, que é um tipo de açúcar que existe ali. Então aquilo pode também elevar o seu nível de glicose. Eu já vi gente tendo que cortar suco por conta de glicose elevada, estava no suco. Ela chega no médico: mas eu parei de comer açúcar e como é que meu nível de glicose está alto? Vai ver a quantidade de suco que tomava. Então, mas o que é pior? É o refrigerante ou é o suco de fruta? Com certeza é o refrigerante, porque tem muitos compostos químicos, além do açúcar que tem. Ou do adoçante artificial que tem, que é o caso dos refrigerantes zero. Né? Então, a gente tem que aprender a olhar para tudo isso e encontrar um equilíbrio nisso tudo. É óbvio que a gente sempre diz: vá atrás de um nutricionista, peça todas as orientações de um nutrólogo para que você faça uma dieta equilibrada, para que você tenha o seu momento de prazer. Quer comer sua pizza? Coma sua pizza. Agora, com que frequência você come a sua pizza? Ah, você pede a pizza com borda toda recheada, com queijo, que tá aquele queijo gorduroso espirrando. Você pede uma pizza, né, que é uma pizza que tenha elementos ali que você sabe que não são tão pesados para o seu corpo, né? Então, acho que essa inteligência é um ato de amor para o nosso corpo. Sim. Você come uma coisa que você já sente imediatamente azia, má digestão. Como assim? Como que a gente pode, como ser humano, falar que a gente se ama se a gente não presta atenção no que o nosso corpo está falando para nós? Você come uma refeição e sente mal-estar em seguida e continua fazendo isso, e aí vai tomar os antiácidos, os digestivos. Isso é uma bola de neve. E esse é um grande problema da humanidade. E Lorena, eu acho que você acabou desenvolvendo muito essa tua lucidez alimentar, talvez de saúde, até para encerrar o nosso papo sobre saúde física,
Até porque você viveu um momento muito desafiador de uma doença no seu corpo físico, né, por muitos anos e se curou, né, inclusive escreveu um livro para nós, falando um pouco da experiência, né. Então eu queria perguntar para você, que você trouxe? Que isso te ensinou? Talvez essa tua lucidez alimentar tenha vindo daí? Como é que isso modificou a tua vida? Lívia, com certeza modificou totalmente a minha vida. Eu não me alimentava bem mesmo. Eu me alimentava de pão francês com presunto e queijo à noite, manteiga e Coca-Cola. Tá? Essa era a minha janta, muitas das vezes, né? E era pelo que a Cláudia coloca, era por comodismo, ou mas também é porque eu gostava de comer aquilo, entende? Não Que era dá só prazer, né? comodismo, né? Achava gostoso comer aquele pãozinho francês quentinho, quem não gosta, né? É. E aí, eu me alimentava com muito poucas verduras, muito poucas folhas. Comia fruta, mas era uma coisa também mais tipo a maçã, sabe aquela fruta que tá ali disponível pra gente. Comia muito carboidrato. E passar, eu tive a experiência de passar por um câncer muito agressivo, que depois ainda retornou em forma de metástase e que, graças a Deus, eu estou ótima. Eu escrevi o livro, vou mostrar aqui o livro, né? O Vivo Despertar. Nesse livro eu conto essa minha história, essa minha jornada de aprendizado e de mudança de hábitos, de vida de forma geral. Mas na alimentação, eu me tornei uma pessoa muito consciente. E é interessante porque você falou uma coisa que me lembrou que no começo, na primeira fase da minha mudança, dos meus hábitos alimentares, eu sentia culpa. Então, se eu comia qualquer coisa, eu falava, meu Deus do céu, será que eu vou voltar a ficar doente por conta desse pedaço de chocolate que eu comi, por causa desse pedaço de pizza que eu comi? Então, eu queria comer aquilo, mesmo que fosse uma exceção da exceção, e mesmo assim eu sentia culpa, né? E depois eu percebi que pior do que o alimento ruim era o sentimento de culpa. Então, eu acho que tudo na vida é equilíbrio. Eu aprendi a fazer escolhas, a ouvir meu corpo, a entender quais alimentos me fazem bem, quais alimentos não me fazem, a colocar, como a Cláudia gosta de falar, né, a descascar mais e desembalar menos. Então, eu gosto de fazer minha própria comida. E olha que eu sou uma pessoa que tem uma rotina extremamente corrida. Não é esse negócio, eu não tenho tempo para cozinhar. E aí? Né? Uhum. Eu tenho uma rotina muito pesada. Eu sou fundadora, CEO de uma empresa, estou com a Cláudia na nossa nova empresa, estou à frente de uma entidade sem fins lucrativos, que é uma entidade filantrópica que eu fundei também, que apoia mulheres em tratamento de câncer de mama a receber tratamentos gratuitos, né, integrativos. Faço um evento todo ano para 1.000 mulheres. Eu tenho uma agenda bastante corrida e mesmo assim muitas vezes eu faço os meus alimentos. Então isso é uma desculpa que a gente usa porque tem preguiça, não quer aprender. Eu não sabia cozinhar nada e eu fui aprender, fui estudar, fui ver vídeos e ler livros sobre como fazer refeições saudáveis. Que a Então acho comida que dela é tudo. gostosa, viu? Então, né? Eu já É. experimentei. Você já comeu, né? Já, Então tá Ela muito bom. cozinha Já bom. comeu meu bem. salmão, O né? salmão, Então, Ela muito cozinha bom. bem, não é que é comida sem graça, não. Comida com tempero, com gosto. Porque isso é verdade que a Lorena falou. A gente pode sentir prazer de várias formas. Não é ser Caxias, né? Nunca mais eu vou comer uma pizza. Não é isso, não. Ela come, mas ela não come pizza todo dia. Eu de acho que tudo maneira é nenhuma. equilíbrio, né? A gente fazer tudo em pequenas quantidades, em pouco tempo, né? Sim. Não que isso não seja a grande parte do seu tempo, né? Os vilões realmente são você ter preguiça, né, de ir para a cozinha e cuidar do seu alimento. É, a gente ainda não falou, mas eu acho que é um tema importante, que é sobre o descanso também, que impacta, né, na saúde física da pessoa. O que a pessoa precisa fazer para ela fugir dessa questão de não ter uma saúde física boa. Ela ter atividade física, né, com frequência, ela ter uma boa alimentação, e a alimentação do descascar e não do desembalar. E descansar, né? Porque o nosso corpo precisa de descanso, de um sono de qualidade, a gente precisa tirar férias, né? A gente precisa viajar. Então a gente precisa dar essa pausa para a mente, para o corpo, para poder se reconectar. Se você garante uma boa alimentação para você, de qualidade na maior parte do tempo, que a gente sabe que o mundo moderno às vezes nos leva a não comer muito bem. Se você manter atividade física com frequência, colocar isso na sua agenda como se fosse um compromisso, como a gente põe em reunião de trabalho, você garante ali uma disciplina, né? Então, inclusive, é um dos maiores desafios das pessoas. Muita gente começa e para. Então, atividade física e o descanso.
Maravilha. Vamos entrar então agora no segundo bloco que a gente quer falar um pouco de relacionamento, né? E eu queria começar com relações tóxicas, que é um tema super em alta, super em voga, até porque muitas pessoas vivem relacionamento tóxico e não sabem que estão vivendo um relacionamento tóxico, né? Seja com parceiro, com irmãos, com amigos, com pais, mães. Eu queria perguntar para vocês quais são os principais sinais de uma relação tóxica que muitas vezes passam desapercebido. Como é que eu posso identificar que eu estou vivendo uma relação tóxica, por exemplo? Bom, eu queria só abrir um parênteses aqui sobre relação tóxica. Muitas vezes a gente está vivendo esse relacionamento com uma outra pessoa, que independente de ser um parceiro íntimo, pode ser com um irmão, pode ser com amigos. O relacionamento tóxico, ele pode estar num ambiente de trabalho, ele pode estar numa parceria de trabalho, com um amigo, com um familiar ou no relacionamento íntimo. A gente tem ouvido muito falar de relacionamento tóxico quando a gente fala de relacionamento íntimo, mas eles estão em todos os lugares. Eu posso ser o agente tóxico também. Porque eu vejo muita gente falando do outro, mas não olha para si, com os seus comportamentos tóxicos. Que todos nós temos, e a gente tem que observar que comportamentos são esses. E você perguntou sobre como a gente percebe, né? Como é que eu sei que eu estou sendo tóxico, né? Ou alguém está sendo tóxico comigo. Atenção a alguns sinais, que eles são muitas vezes quem está de fora olhando aquilo que está acontecendo, está percebendo. E você que normalizou aquilo, não percebe. Porque o outro já percebeu que aquele relacionamento não é bacana e você que está vivendo não percebeu. Porque você acostumou com aquele tipo de tratamento. Naturalmente, são aqueles tipos de relacionamento onde um começa com uma implicância, né? Uma leve implicância. Tudo que você faz, eu tenho críticas para fazer a respeito. Nunca há um elogio, e se o elogio vem, ele vem acompanhado de uma crítica. Então, excessos de crítica no relacionamento, esse tom de crítica pode aumentar, e a gente sabe onde isso pode parar. Pode se aumentar o tom de voz, começa com, às vezes, um deboche aqui, outro ali. Isso pode aumentando a depender do relacionamento ou do grau de violência que cada um carrega. Né? Então, a primeira coisa é essa, é o alto nível de crítica que eu percebo dos relacionamentos tóxicos que a gente tem por aí. Outra coisa que a gente percebe é a vitimização. Tem muita gente que age como vítima dentro dos relacionamentos. Então, ela nunca se responsabiliza por nada do que acontece dentro do relacionamento. Gente, de novo, seja qual for esse relacionamento. Eu tô falando aqui de relacionamento de uma forma geral. Então, ela nunca se responsabiliza por nada e ela sempre culpabiliza o outro. O outro que levou ela a fazer tal coisa, o outro que é culpado porque ela é triste, o outro que tem culpa porque ela não conseguiu tal coisa, o outro não tá ajudando ela, né? E parece assim até uma pessoa pacífica essa pessoa. Nossa, essa pessoa é tão pacífica, mas ela está agindo de forma tóxica com você. Em momento algum no relacionamento, ela puxa para ela a responsabilidade das coisas que acontecem, mas ela quer colocar na sua conta. Veja, acabei de falar de um relacionamento agressivo, onde o outro só te critica, e agora acabei de falar de um outro indicador daquela pessoa que ela não te critica, mas você não me ajuda, você isso, você aquilo, tá vendo? Você me levou ao erro. Então é aquela pessoa que não assume as coisas e põe na sua conta. Também é um indicador forte de relacionamento tóxico. E os relacionamentos tóxicos podem acontecer também no trabalho, né? Isso é muito comum. A relação com pares, a relação com lideranças. E cada vez mais as pessoas estão mais conscientes disso, e isso tem aumentado muito a preocupação das empresas em criar ambientes de segurança psicológica, em que Muito. as pessoas possam trazer aquilo que elas precisam, que elas sentem, em que os líderes aprendem também a se comunicar de uma maneira respeitosa. Então, cada dia mais, o que eu percebo é que as pessoas estão mais atentas para isso. Eu acho que Muito. nós, né, eu, Cláudia, você, Lívia, nós estamos na metade do caminho, né? Porque os nossos pais, eles viveram relacionamentos tóxicos como algo que fazia parte. Né? E a mulher, então, nem se fala. Tinha Uhum. que ser submissa e, né, enfim, teve que se acostumou com tudo isso e lidou com isso como se isso fosse normal. Nós começamos a olhar para tudo isso e dizer assim: oi? Não. Questionar. Não, eu não quero isso para minha vida. Por que eu preciso viver esses relacionamentos? Porque meus pais viveram isso, eu preciso viver. Então nós somos do grupo que começou a questionar e começou a mudar esse cenário. Os nossos filhos, eles já vêm completamente diferente. Eles não aceitam. E, inclusive, isso faz com que eles não tenham nem paciência suficiente
para Pra dar um feedback. para dar um feedback ou para ajudar um relacionamento a amadurecer. É. No primeiro sinal de algo que não está bom, eles já querem sair, né? Abandonar. Então, eu acho que também tem que ter um equilíbrio nesse processo. Porque, como Cláudia sempre fala, todos nós temos um grau de toxicidade. Temos. Ninguém é vítima 100%, né? E ninguém é algoz 100%. É claro que existem limites. Violência física, não temos nem que discutir, Uhum. né? E a violência emocional também, né? O assédio moral que acontece nos relacionamentos também, a gente não tem que discutir. Mas existem aquelas pessoas que, pro mundo lá fora, tá todo mundo ok, tá ok. É uma pessoa, ele é chato, ele faz isso Normaliza. mesmo. Mas para quem tá vivendo aquela relação, aquilo pode estar sendo, assim, extremamente grave. A pessoa pode estar pessimamente Detonando a autoestima dela, né? lidando com aquilo com muita angústia, Com muita dor. com muita dor, com muita tristeza. E aí ela vai ficar naquele relacionamento por quê? E como é que sai? Como é que a gente sai de um relacionamento tóxico, por exemplo? Então, primeiro é percebendo que você está num relacionamento tóxico. E como Né? você tá porque você contribui também de Porque a alguma gente forma. normaliza. Aham. Não é nem uma questão de acostumar. Eu entendo que é uma questão de Não, não é. normalizar. Como é que a gente normaliza? Pensando assim, homem é tudo igual, chefe é tudo igual, pai e mãe é tudo igual. O meu papel é esse. Eu tenho que ter paciência com isso, porque as coisas são assim mesmo. Minha irmã sempre me tratou dessa forma mesmo. É isso mesmo. Família é tudo difícil. A gente fica ouvindo essas crenças, isso vale para tudo na vida, né? Tudo. A gente ouve essas crenças coletivas e a gente vive com base nelas. E vai aceitando o que está acontecendo à nossa volta, porque a gente entende que a gente não vai ter nada diferente fora daquilo lá. Né? Então, o primeiro passo para sair de um relacionamento tóxico é perceber que você está num relacionamento tóxico e pedir ajuda. Para quem? Para terapia, para amigos, para quem quer que seja. Né? Porque não é fácil sair de um relacionamento tóxico. Eu conheço pessoas, familiares que tiveram realmente vivências difíceis e que sofreram anos até conseguir tomar uma decisão e ficar firme na decisão. Ou fazer combinados também, porque às vezes o outro, que é como a Lorena falou, o jovem de hoje, ele já sai, ele corre do relacionamento, ele não insiste, ele não tenta reverter. Tem um livro que me marcou muito, que foi a Lorena que me deu de presente, da Sri Pretaji, que são os 4 segredos sagrados do amor e da prosperidade. Eu recomendo muito que as pessoas leiam esse livro. Eu estou na 2ª leitura dele. E a Sri Pretaji, ela fala sobre 3 fases do relacionamento, que a gente não pode deixar chegar no terceiro, porque aí o relacionamento de fato acabou. Né? Então, o primeiro é quando eu fico chateada com você, porque você me fez algo que eu não gostei. E é o nível de chateação que a gente acontece no dia a dia, concorda? Quando nunca a gente não ficou chateado com pessoas que a gente ama? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos companheiros. Com a gente mesmo. Com a gente mesmo, mas no relacionamento a gente vai ficar chateado uma hora, porque o fulano falou uma coisa enviesada, se comportou do jeito que a gente não gostou. Ela falou que esse é o nível 1, chateação. Dessa chateação, o ideal é que você chame a pessoa e fala, viu, Lívia? Sabe aquela hora lá, naquele lugar, você falou de tal forma comigo, eu me senti, sabe? Eu me senti mal, não gostei. Eu gostaria que você não fizesse mais isso. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. Elas deixam acumular chateações. E aí eu vou pro 2º nível, que é um pouco perigoso, é a mágoa. Eu fico magoada. Aí eu fico magoada com você. E eu fico magoada e aquele negócio vai fervendo dentro de mim. Né? E aí ela falou que ainda aí tem chance, ainda tem chance, eu tá magoada, só fala. Olha, Lívia, viu, eu devia ter falado antes, mas eu não falei. Já é a 4ª vez que você faz isso tá me tirando sossego, eu tô ficando muito triste, eu tô entristecida, isso tá acabando com a minha autoestima. E eu te falar a real, porque eu tô magoada, eu te amo tanto, a nossa relação é tão importante para nós duas. Vamos fazer novos combinados, né? Mágoa. Aí vem o terceiro, Lívia. Aí esse daí não tem mais jeito, é o ranço. É aversão, ela fala nojo, aversão. Você chegou nesse nível, acabou o relacionamento, não tem mais escapatória. Você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. E é o afastamento, é o finalizar aquilo. Mas a gente precisa ter essas conversas difíceis. Eu acho que vale a pena, porque senão a gente entra naquela de desistir rápido. E a Lorena trouxe uma coisa que é um viés coletivo das pessoas de normalizar ser maltratado. E aí eu viro também a pessoa que maltrata. Tu me maltrata, eu te maltrato de volta, e aquele relacionamento vira tóxico. E aquilo passa a ser normal pra você. Eu acho que quando você vê toda hora determinada coisa, aquilo passa a ser o seu normal. Né? Mas é importante eu tentar salvar se a relação vale a pena. Você fez todas as tentativas? Fiz. Check. Então,
Tchau, vai com Deus. E olha, gente, eu estou falando isso, inclusive de parentes. Tem parentes que a gente tem que se afastar. Tem parentes que a gente precisa se afastar. Porque mesmo eu conversando, dando feedback, falando que eu não gostei, a pessoa continua. Se afaste. A gente tem que ter um amor próprio, a gente tem que garantir a nossa saúde mental, espiritual, emocional, né? Isso vale para tudo, vale para companheiros, vale para parentes, vale para amigos, para tudo na vida de vocês. Não deixe. Se você fez a sua parte de ter tido as conversas, de ter falado para o outro, porque eu acho isso importante, você conversar com o outro, porque às vezes o outro não consegue ver que ele está fazendo aquilo. E eu, graças a Deus, eu sou a pessoa que prefiro conversar. Já consegui salvar muitos relacionamentos, mas teve outros que eu tive que abandonar. E a gente vai aprendendo com o tempo também, E né? quantas pessoas, que eu até queria te perguntar a tua opinião isso, porque tem muita gente que toma a decisão de realmente mudar, mas depois ela acaba voltando para aquele mesmo padrão, para aquele mesmo comportamento que ela tinha antes. Exemplo, por exemplo, eu conheço uma pessoa que foi casada com um narcisista, se separa do narcisista, mas acaba se envolvendo. Não quero isso mais para mim, isso me fez mal, acabou. E depois começa a se relacionar com homens com o mesmo perfil. Atrai de novo, né? Atrai de novo esse mesmo perfil. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente faz? Por que muitas pessoas acabam voltando para esse padrão? Eu acredito, no contrário de uma fala que nós temos, de que os opostos se atraem. Eu acredito que os similares se atraem. Então, se você se coloca num lugar de vítima, é assim que você lida com o mundo, você vai atrair para si pessoas que têm o lugar de algoz, que precisam de uma vítima para encaixar, né? Então, da mesma maneira, se eu estou num relacionamento tóxico e por alguma razão eu tomo uma decisão de sair daquele relacionamento, porque eu percebi que não estava me fazendo bem, e com muito sacrifício, mais apoio e tudo mais, eu tomo uma decisão e saio. Mas eu não faço a mudança interna em mim, eu não olho para mim nos elementos que me fizeram vivenciar um relacionamento tóxico, para entender o que tem em mim que me colocou naquele relacionamento, que fez com que eu alimentasse os comportamentos de alguém, né, que lida de forma tóxica numa relação. Se eu não faço uma transformação em mim, eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, eu vou continuar vivendo experiências com pessoas que têm o mesmo padrão que eu. Então, eu vou continuar vivendo experiências com pessoas que têm um perfil tóxico, né? Então, isso vale para qualquer relacionamento. Muitas vezes eu vi casais que depois de de anos resolveram separar. Passou um pouquinho, nós vamos voltar. Arrependemos e vamos voltar. Aí eu perguntava, tá, mas o que vocês vão fazer diferente dessa vez? Vocês estão em terapia? O que cada um de vocês vai mudar? Porque senão vocês só vão adiar o inevitável. Vocês vão novamente separar. E é o que aconteceu, né? Então, assim, o que vai mudar tem que ser dentro. A gente tem que olhar para nós. O que em mim atraiu esse tipo de pessoa? O que em mim está atraindo esse tipo de empresa, esse tipo de chefe, esse tipo de amigo, esse tipo de oportunidade, né? Então, eu vejo isso como o princípio da vida, a gente olhar para dentro e fazer a mudança de dentro para fora. Maravilha, faz muito sentido. E aí tem até um lance que eu acho que tem muitas pessoas que têm dependência emocional de outras, né? Que são pessoas que acabam não se bastando emocionalmente, elas têm a necessidade de ter essa atenção. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso acontece demais da conta, né? A gente vê nos relacionamentos como um todo, de parentes, de íntimo, enfim. É a pessoa tendo a necessidade de ser validada pelo outro, querendo muito que o outro dê o amor para ela. Eu quero amor, né? Isso no meu ponto de vista, é a pessoa que quer muito amor. Porque ela ainda não entendeu que ela precisa se amar primeiro. Tá faltando o amor dela para com ela mesma, ela se admirar, ela se achar um ser humano bonito, ela saber quais são os pontos fortes dela, saber também quais que não são, porque dói menos quando alguém critica. A crítica por si só, ela não faz bem pra gente. O cérebro não gosta muito de crítica. Mas quando alguém criticar algo que eu sei que é verdade, que aquilo é meu, eu não vou me afetar tanto, eu não vou ficar tão afetado. E tudo bem, todo mundo tem, né? Então, quando eu necessito demais que o outro me valide, eu entro em relacionamentos assim, onde eu aturo qualquer tipo de maltrato, né? Qualquer tipo de relacionamento
para eu poder ter a validação daquela outra pessoa, o amor daquela pessoa, né? Porque E me vive de falta, né? migalha, Vive de migalha. Qualquer coisa, tá vendo? Agora ele me tratou bem. Ah, tá vendo? Ele me fez um elogio. Daqui e ali, aquela pessoa vive naquele relacionamento, Que tem muito a ver né? com amor próprio, né? Sim, é falta disso, Lívia. Muitas vezes a pessoa ela não se amar verdadeiramente. Então, se ela não se ama verdadeiramente, que ela não reconhece o ser humano bonito que ela é, e ela quer que o outro valide ela o tempo todo. É. Todos nós, sem exceção, viemos para essa terra para encontrar o amor. Todos. Mas é o amor próprio. Esse é o grande engano das É. pessoas, né? E acham que vieram aqui para encontrar a alma gêmea, né? Quando fala do amor, mas não é. E quando a gente começa um caso de amor conosco próprios, aí a nossa vida muda de verdade, porque a gente aprende a escolher bem. A gente aprende a falar não. A gente aprende a botar limite, a dizer daqui você não passa, aqui eu não aceito, né? Uhum. Essa é a maior causa do sofrimento humano, é procurar amor fora. Fora. Porque não tem. Sabe por que que não tem? Porque tá todo mundo procurando. Não tem, entende? Como tá todo mundo procurando, onde é que você vai encontrar amor? Se tá todo mundo procurando também. Todos nós estamos procurando. Em níveis diferentes, de acordo com as fases da vida, Sim. mas todos nós estamos procurando. Então, aqueles que conseguem compreender isso e começam a quebrar esse padrão, começam a se sentir livres. Essa é a verdadeira liberdade. É quando você encontra esse lugar dentro de si, de auto-amor. É que muitas pessoas falam que as pessoas estão em busca da pessoa certa. Mas tem uma frase que fala, seja você a pessoa É. certa. E você Nós. naturalmente atrai essa É, pessoa certa, é. né? E aí a gente vê também muitos adultos culpando os pais. Culpando por essas traumas, crenças limitantes. Ah, porque eu tive um pai que nunca me amou, eu tive um pai que nunca apareceu em casa, por isso que eu sou assim, né? E eles o ficam usando como desculpa para esses Isso é comportamentos bengala. inadequados. Isso é E como é que a bengala. gente sai dessa armadilha? Porque acontece muito, porque eu nunca tive um pai, eu preciso de você. Então a gente vê muito isso acontecendo. Eu quero falar bem sobre isso, porque, nossa, como acontece isso da pessoa falar. E é engraçado, a pessoa que fala isso, é porque tive um pai que não me deu atenção, minha mãe me abandonou. Olha que legal, você já sabe onde está a origem do problema, não é verdade? Então, vamos resolver a origem do problema. Você já sabe, tem gente que nem identificou que ela tem essas questões e ela nem sabe por que ela é daquele jeito. E essa pessoa que fala isso, ela já andou meio caminho, Lívia. Para mim, ela já andou. Ela identificou lá no passado dela onde que tá, por que que ela reage daquela forma. Agora, decida fazer algo com isso, ressignifique isso, né? Como? Com ajuda terapêutica. Eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Tem terapia de graça, tá, gente? Vários lugares dão terapia de graça, pro bono aí, é só a gente procurar. É uma questão de iniciativa. Se você identificou que tem um trauma na sua infância, há um padrão que se repete, você andou meio caminho, gente. Você não tem noção, não. Tem gente que passa pela vida sem entender porque ela é daquela forma. Olha que angustiante, né? Que ela não tem esse conhecimento de que muitas coisas que nos ocorrem agora são repetições de padrões anteriores, que a gente vai repetindo sem parar, porque a gente não para olhar para a gente, para refletir por que aquele padrão acontece, por que eu atraio aquele tipo de chefe, por que eu atraio aquele tipo de amigo. Gente, é um padrão seu, né? Foi como a Lorena falou, atraio para o meu campo aquilo que eu sou, eu estou vibrando para me complementar. O universo é tão generoso que ele te dá a tua complementação. Ah, entendi. Ela quer uma coisa que complemente isso daí, né? Vamos dar para ela a complementação, né? Então, eu acho que essas pessoas deveriam parar de usar isso como bengala e agir, porque ficar na reclamação não vai mudar muito o quadro. Ela vai continuar repetindo esse padrão e não vai progredir, né? E quando nós nos tornamos adultos, há um pressuposto de que a gente se torne autônomo, Sim, né? Então, assim, ok, quais são os recursos que eu tenho? Talvez me faltem recursos, porque na minha infância, na minha adolescência, eu tive A ou B de experiência com meus familiares e tudo mais. Mas, ok, esses são os recursos que eu tenho. O que eu posso fazer com eles? Como é que eu posso me tornar uma pessoa mais autoconfiante a partir do que eu tenho? E procurar ajuda dentro de si, fora de si, né? Porque fora de si é através da terapia, dentro de si é através da meditação, por exemplo. Você uhum, procurar ajuda para fazer esse processo de transformação e quebrar esse ciclo de reclamação, essa bengala. Por quê? Porque a escolha de fazer algo diferente, ela independe do que aconteceu com você no seu passado.
Você tem pessoas que tiveram passados extremamente traumáticos e são pessoas hoje extremamente felizes e bem resolvidas. Por quê? Porque em algum momento elas escolheram se desvincular Da- daquele passado e não usar mais o passado como desculpa para o futuro que elas queriam para elas mesmas, né? Então isso é uma escolha. E aí tem uma coisa muito legal. Eu, Lorena, a gente é da escola do Dr. Joy de meditação. Joy Joy Dispenza. Dispenza, Dr. Joy Dispenza, gente. Quem está nos ouvindo, pesquisem. Vale muito a pena você assistir qualquer coisa dele, ler qualquer livro dele. Qualquer coisa que você pegue do Dr. Joy vale muito a pena, para você poder entender um pouco mais esse modelo mental que ele traz. Você não é o seu passado. Você não é o seu passado. Entenda isso. O seu passado é uma referência, mas você não é ele. Não te define. Não. Você é o presente que vai construir o seu futuro. Então, tudo que você planta aqui, do que você vibra, do que você pensa, do que você quer para você agora, nesse presente momento, é muito importante. A pessoa que você vai se tornar, a pessoa que você quer ser. Né? Por isso que visualização funciona, por isso que meditar funciona, meditar com intenção. Né? Muitas pessoas meditam e às vezes não põem intenção na sua meditação. Então, é importante a gente meditar com intenção. Para a gente poder construir esse novo eu, né? Porque o passado não pode nos definir, porque senão a gente vai ficar preso nas bengalas. Eu repito o modelo infinitamente, infinitamente triste. Né? As pessoas, como a Lorena citou, que mudaram a sua forma de ver o mundo, que vieram de histórias extremamente traumáticas, histórias tristes, mudaram porque decidiram ser uma nova pessoa, apesar de toda aquela carga que ela carrega dos seus antepassados. Né? É porque a gente traz uma história dos nossos antepassados, mas também isso não te define. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental? Eu queria saber com vocês se vocês têm percebido, obviamente, que a gente tem visto muitos jovens adoecidos mentalmente, né? Seja com depressão, seja com ansiedade e tantos outros problemas psicológicos, né, psiquiátricos que têm acontecido. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente como é que a sociedade tem contribuído para isso e o que vocês acham que está acontecendo, né? Porque cada vez mais jovens a gente tem visto com esse problema, né, de saúde mental. Bom, tem algo que está acontecendo nesse contexto que vem impactando muito os jovens. É, são as comparações que o jovem faz. Então, por que os jovens estão mais adoecendo? A gente não via isso no passado. Se a gente pegar. Não que não tivesse problema, tá? Vamos lá. Sempre houve, né? Hoje é muito mais divulgado, mas realmente está mais agressivo hoje. Com o advento das redes sociais, onde as pessoas publicam tudo, mostram a vida ideal, a vida sonhada, os jovens começaram a se comparar muito um com os outros, desejando aquela vida bonita do outro, Que é real, que né? não é real. Que a gente. São cortes, né, gente? Na internet, a gente coloca as melhores partes, né, da internet. Ninguém vai colocar a parte ruim ali. A gente vai colocar, inclusive, de viagem. Tem viagens maravilosas que tem os momentos que foram ruins, a gente não vai postar. A gente vai postar tudo que for legal. Só que o jovem tem esse negócio da comparação. Numa fase que é muito importante para a formação da personalidade. Quando a gente era mais jovem, eu tenho 51 anos, a Lorena vai fazer 50, a gente não tinha as redes sociais. A nossa comparação, no máximo, era o nosso colega de escola, que O frequentava vizinho. o vizinho, o colega de escola, os lugares que a gente frequentava, né, que era a nossa comparação. Hoje, eles têm um mundo de meu Deus para se comparar. E isso ficou muito pesado para a psique desses jovens. Essa é a minha percepção e estudos também comprovam isso. Né? Eu tenho uma filha de 28 anos que trabalha no ramo digital, que quando ela iniciou, ela sofreu muito por comparação, e nós tivemos uma conversa muito séria sobre isso. Eu falei para ela, lembra aquela frase que a mamãe falava? Você não é igual a todo mundo, você não é igual a todo mundo. Sempre lembre-se disso. Né? O que você está vendo na internet postado não é uma realidade. Construa o seu, viva a sua vida, construa o que você quer para sua vida. Não se compare, porque comparação é maldição. Você se amaldiçoa quando você se compara com qualquer pessoa. Então, quer se comparar? Se compara com você mesmo. Com a versão do ano anterior, com a versão do mês anterior, mas não com o outro. Mas, infelizmente, os jovens não têm essa maturidade e a gente precisa dar esse suporte para eles, porque isso vem maltratando muito. E além da questão da comparação, que eu acho que traz essa ansiedade,
tem uma busca por validação nas redes sociais, Sim. né? Então, posta e quer um monte de curtida. Se não tem um monte de like, então aquilo já é um feedback para a pessoa. Isso não é só para os jovens, né? Isso é para qualquer pessoa de Uhum. qualquer idade. O quanto as pessoas estão buscando nas mídias sociais a validação de si próprias. Isso também é É. uma fonte de muita ansiedade, muita angústia e que causa muitos distúrbios também. Vocês acham que a falta de contato social pode agravar esse quadro? Porque o que eu vejo, as pessoas estão muito isoladas, cada um fica no seu quarto, cada um fica no seu dispositivo móvel, e as pessoas não conseguem mais conversar, olhar nos olhos, até tocar, né? Ficou uma coisa tão distante, as pessoas não gostam, por exemplo, a geração mais nova, não gosta que você ligue para eles. Mas por que tá me ligando? Manda uma mensagem, né? Será que essa desconexão da vida real e a conexão em excesso dessa vida virtual ajuda essa falta de equilíbrio que está havendo nesses jovens? Eu acredito que a falta de conexão verdadeira é um problema para a humanidade, para É. todas as pessoas, não só jovens, né? Uhum. As pessoas conversam muito menos. Estão na mesa do restaurante, está cada um com seu celular. Estão numa festa, mesmo presencial, na mesa, estão com seu celular. Recentemente eu pensei sobre isso porque na minha família eu vi um comentário de uma pessoa dizendo que não sabia que uma outra ia fazer um determinado procedimento cirúrgico. E na hora eu pensei assim, se tivesse sentado para conversar, nós estivemos juntos há pouco tempo, toda a família junto. Se a gente tivesse sentado para conversar e perguntar como é que você está, o que você tem feito, esse tipo de pergunta, né? Eu vejo as pessoas desconectadas mesmo, desatentas, sem interesse, Desinteressadas. desinteressadas nos outros. É. Então, assim, você olhar para alguém e perguntar assim, como você está? Como você está Para se pensar, sentindo? como você está? Você está bem? É. Sabe, uma pergunta verdadeira. Quantas vezes a gente pergunta isso para alguém de verdade? Como você está? Interessado em ouvir? Não, nós estamos na pressa, na correria, mal fala um bom dia para as pessoas, porque está super correndo, né? Já manda mensagem, dando ordem ou perguntando coisas que precisam ser resolvidas e aquele ser humano que está ali? Será que você está preocupado em saber como é que ele está? Então, acho que essa coisa do excesso da tecnologia nas nossas vidas está criando, ao mesmo tempo que é para nos conectar, está nos desconectando. Uma coisa que eu vejo muito, inclusive, é em aniversário, né? As pessoas não ligam mais umas para as outras para parabenizar, é muito raro. As pessoas mandam mensagem nas redes sociais, mandam Postagem. no máximo uma postagem, um story, no máximo mandam um WhatsApp. E é engraçado que eu recebi muitas ligações no meu aniversário. E eu considerei cada uma delas como uma declaração de amor. Porque hoje você pegar um telefone, ligar para alguém no aniversário dela e você falar, te desejo o melhor, é uma declaração de amor. Ainda bem que eu te liguei, né, amiga? Ainda bem que me ligou. Né? É uma declaração de amor você pegar o seu tempo hoje e fazer uma ligação. Então, eu falo que a gente tem que colocar metas, né? E eu tô muito com esse compromisso de me desconectar um pouco e ficar mais próxima de relações reais. Porque quando você vê, eu lembro que há 10 anos atrás, eu estava numa mesa com vários americanos. E naquele momento, o celular não era tão forte pra gente, as redes sociais não eram tão fortes no Brasil. E eu lembro que eu me senti profundamente incomodada no jantar, porque eu estava os recepcionando no meu trabalho, e nenhum deles saiu do celular um segundo. E eu lembro o quanto aquilo me incomodava, né? Porque acontecia o tempo todo, quando eu pegava grupos de pessoas mais tecnologicamente avançadas. E a gente está fazendo igual. E eu vejo essa reclamação vindo dos meus sobrinhos, muitas vezes, ou de pessoas próximas, poxa, larga o celular. Então, eu acho que existe uma necessidade da gente se policiar. Sim. E talvez, aí, como você falou, se conectar consigo próprio, né? Esses retiros, como, por exemplo, da Soul Sync, são perfeitos para isso, para que você possa entender o que realmente é importante, você saber o que está dentro de você. E assim, como é que a gente cultiva os nossos relacionamentos? Né? Eu sou uma pessoa que eu me relaciono de forma intensa com quem eu realmente valorizo, com quem eu amo, com quem eu considero importante para mim. Então, eu quero conversar, eu quero saber o que está acontecendo com aquelas pessoas. Eu sou daquelas que entra nos grupos de WhatsApp com as amigas e fala assim, uai, todo mundo sumiu, desapareceu, ninguém mais dá notícia, o que está acontecendo? Né? Eu perturbo mesmo,
Por quê? Porque para mim não faz sentido. Então eu não posso chamar de amigo. Uma pessoa que eu chamo de amigo é amigo. Eu chamo poucas pessoas de amigo. Eu vejo que a coisa virou meio banal. Uhum. Todo mundo agora é amigo. O que é amigo? Né? Então, para mim, amigo é alguém que eu quero falar do que está acontecendo comigo e eu quero saber o que está acontecendo com essa pessoa. Aí, às vezes, eu falo isso com as minhas amigas, elas, ai, mas eu não queria contar o que está acontecendo comigo porque eu não queria te incomodar, te preocupar. Eu digo, oi? Amiga é só para hora boa? É só para balada, para farra? De maneira nenhuma. A gente está compartilhando uma vida juntos aqui. Né? Então, eu espero que eu possa falar daquilo que está acontecendo comigo e receber o suporte emocional que eu preciso, e eu quero também oferecer esse suporte quando eu puder oferecer. Então, eu Claro. vejo que o nosso convite é para que a gente olhe para os nossos relacionamentos com esse cuidado e amorosidade, que dependem da nossa atenção, né, do nosso foco, do nosso cuidado. E as pessoas estão, infelizmente, esquecendo disso, trocando isso por relacionamentos superficiais. Né? Isso é um Ou grande ficar muito problema. tempo na internet. É interessante que esse bloco, dentro da nossa imersão, é um dos que mais pegam nas pessoas, né, Lorena? É. As trocas, porque a gente faz muita vivência, eles fazem vivências em subgrupos, como a gente comentou, mas esse tema é um dos que mais tocam as pessoas, porque elas começam a perceber o que elas estão dando também. Porque às vezes a gente está falando muito do outro, né? E eu? Que qualidade de relacionamento eu estou oferecendo? É uma oportunidade, as pessoas na imersão, que elas olham para isso. Como eu estou sendo uma amiga para Lorena, como eu estou sendo uma filha, como eu estou sendo uma companheira. É porque, em algumas vezes, eles querem escapulir, falar dos outros, né? E eu, Lorena, a gente não deixa. Tá, o outro não tá aqui para se defender ou para falar. Você, como você pode lidar com isso? É. Porque tudo parte da gente também. Às vezes eu quero mudar. Ah, não tô feliz com o meu relacionamento. O que você pode mudar para que o seu relacionamento fique mais produtivo? O que falta ainda você? Porque a gente não vai mudar o outro. A gente não vai mudar, a gente incentiva, né? Não é legal a gente ter um amigo para falar pra gente: oi, toca, Lívia, tô fazendo tal coisa. É importante, mas a mudança vai partir de você. O propulsor da mudança é você. Né? Então, quando a gente resolve olhar para os relacionamentos, quem está nos vendo agora, nos ouvindo, eu aconselho, olhe primeiro para você. Né? Que tipo de relacionamento você está fornecendo para o outro e para você mesmo primeiro, né? O seu relacionamento com você mesmo, depois o seu relacionamento com as pessoas. Que qualidade é essa que você está dando? Você faz essa pergunta, Lorena, como você está se sentindo? Como é que você está? Como está a sua vida? Tem muitas pessoas que eu estava falando para a Lorena isso esse ano. Eu tomei uma decisão na minha vida há algum tempo, mas esse ano eu vou colocar em prática verdadeiramente. Eu não quero ter mais na minha vida relacionamentos onde eles estão descompensados, onde eu só tô dando ou só recebendo também, tá? Aí eu tô pensando que só eu vou ter que modificar. Tô percebendo que no relacionamento com a Lívia, talvez eu só estou recebendo. Eu vou começar a dar mais para ela, mas eu também não quero ninguém que fique me sugando. Porque verdadeiramente aquela pessoa não está preocupada comigo. Tem pessoas que se dizem tua amiga, mas não te liga para perguntar como você tá. Tem pessoas que são verdadeiros vampiros, né? Uhum. Emocionais, necessitam da tua energia, necessitam das Lembram tuas de você quando palavras. quer um favor, Uhum. quando quer algo, tipo oportunistas, não? São aquelas pessoas que se relacionam com você por oportunidade. Não, isso é uma coisa tão importante. Para pensar. Quantas pessoas do seu relacionamento você sente que existe um equilíbrio do dar e receber? Quantas pessoas você percebe que se preocupam verdadeiramente com você, que querem saber como você está? Não estou dizendo aquela pessoa que todo dia tem que te ligar, mas aquela Não é, pessoa não que é. eventualmente te liga ou te manda uma mensagem para dizer como é que você está, tá tudo bem? Ela não quer te pedir nada. Ela quer simplesmente saber como você Ou está. dizer que te Gente, a gente ama. conta nos dedos da mão, mesmo as pessoas que são da nossa família, Uhum. que conseguem estabelecer relacionamentos nesse nível de intimidade. Porque isso para mim é intimidade, sabe? E as pessoas, mesmo no casamento, isso não acontece na maioria dos casamentos, gente. Isso é triste de se falar, mas a verdade é essa. A gente não tem intimidade emocional. Tem intimidade física, tem o sexo lá com o seu companheiro, companheira. Mas intimidade emocional, de realmente sentir cuidado e poder cuidar de forma equilibrada, isso é raridade. Então a Caridade. gente tem que olhar para essas pessoas
que se conectam conosco nesse nível de intimidade e valorizar e cuidar muito, porque é raridade. Não, eu imagino realmente as pessoas que você possa conseguir ser você mesmo, se vulnerabilizar. É muito difícil você ter pessoas que você consegue ficar vulnerável sem estar preocupada com o que vão pensar, E aí né? você fala de um ponto que é muito importante, que é o vilão dos relacionamentos, é o julgamento. É. Como a gente está o tempo todo julgando. Nós todos fazemos isso. Uhum. Isso Que é é, um grande que problema é dos orgânico relacionamentos. julgar. A gente sabe que a gente não consegue fugir porque é do cérebro, mas a gente consegue diminuir o nível de julgamento e ser mais empático, né? Compaixão. O É que, o que que faz um compaixão. relacionamento prosperar? Compaixão. A compaixão por alguém não significa que você queira estar com aquela pessoa, mas significa que você olha a humanidade dela, você reconhece que ela tem o nível de compreensão que ela tem, pelas experiências que ela passou, pela forma como ela enxerga a vida, e isso tira a raiva. Isso traz amorosidade, mas ao mesmo tempo, quando você consegue ter compaixão pelo outro e ter amor próprio, você faz melhores escolhas. Aí você fala: eu não julgo o outro porque eu sei que ele é assim, porque ele é assim que ele consegue ser e ele não está fazendo esforço e movimento para mudar, porque talvez ele não entenda que é importante. Mas eu me pergunto: eu quero estar com alguém assim próximo a mim? Está me fazendo bem? É com essa pessoa que eu quero compartilhar o meu tempo? Isso pode servir para amigo, para companheiro, para quem quer que seja. E aí você escolhe com base no na sua sensação de amor próprio, né? Então, esse nível É. de julgamento é que a gente precisa entender se é Esse um é o nosso, eu julgamento acho, saudável, né? é nosso grande desafio, né? A gente diminuir o nível de julgamento, olhar para o outro com essa amorosidade. Falando em julgamento, a gente acaba também se julgando muito, né? Sendo muito Hum, crítico. A gente acaba tendo muita autocrítica, até por ter essa comparação nas redes sociais. Ah, eu preciso ser mais magra, ah, eu preciso ser mais jovem, ah, eu preciso ser mais rica, mais mais inteligente. inteligente. Então a gente acaba se cobrando demais e tendo uma autocrítica muito grande, né? Qual é o limite saudável que vocês imaginam que a gente tem que ter para a gente identificar que isso está sendo uma exigência minha para eu crescer na vida ou se eu estou sendo muito autocrítica comigo em termos irreais de comparação com outras pessoas, por exemplo? Eu entendo que quando você sente ansiedade, quando você está o tempo todo pensando, né, e olhando para si mesma e nunca achando que nada que você faça é o suficiente. Então, sempre achando que você se esforçou, mesmo assim não é o É o suficiente. Mesmo assim, perfeccionismo, amiga, seria, o né? perfeccionismo é um sinal de que você não está equilibrado na autocrítica, porque a autocrítica ela é importante, ela nos Ah, com ajuda a regular certeza. nós mesmos, né? Nos ajuda a crescer, a melhorar. Porque se eu não faço autocrítica, quem sou eu? Uma pessoa perfeita que não precisa melhorar nada, né? Que eu vou passar a vida inteira do jeito que eu sou? Não. Uhum. Então, assim, quando você faz uma autocrítica e ao mesmo tempo se sente em paz com você mesmo e com a sua vida, tá tudo certo. Porque você fala assim, ok, eu não consegui ainda chegar onde eu gostaria, mas eu estou fazendo o meu papel. Eu estou dando os passos. Está tudo bem. No tempo certo as coisas vão acontecer. Esse é um modelo mental de quem está em equilíbrio com a É. autocrítica. Mas se eu começo a falar para mim mesma que eu não sou inteligente o suficiente, que eu sou burra. Hoje eu estava no salão fazendo minha unha, e uma moça que estava me atendendo na manicure falou assim: ah, de vez em quando eu fico falando muito comigo mesma. A gente estava falando sobre meditação e tudo mais. Ela disse: ah, eu não consigo porque eu falo muito comigo mesma. Inclusive, muitas vezes eu fico me chamando de burra, que eu sou burra, que eu falei coisas que eu não Hum, devia falar. Olhei para ela e falei assim: nunca mais fale isso sobre você nossa. mesma. Seja a sua melhor companheira, seja a sua melhor amiga. Talvez você tenha falado alguma coisa que você não gostaria de ter falado. Mas nunca se chame de burra por isso. Você cometeu um erro. Você está Ótimo, em você processo aprendeu, de você está em evolução. processo, né? Então, assim, preste atenção no que você fala para você mesmo. Tem certas frases que a gente nunca deveria falar, certos adjetivos que a gente nunca deveria sequer pensar sobre nós mesmas, né? Então, aí está o desequilíbrio de você se julgar, de você se Se machucar machucar, é. porque você está num nível de julgamento desequilibrado. Pessoas com muito autocrítica, assim, agressiva, elas às vezes ficam com medo, têm medo de dar, arriscar, param de fazer as coisas que elas têm capacidade, porque elas começam a se sabotar de verdade.
E quais práticas vocês acham ou reflexões que ajudam a gente cultivar essa autocompaixão de forma mais equilibrada? Você acabou de dar um exemplo que é ser sua melhor amiga, falar coisas boas pra você, ser sua fã, que eu falo, né? E quais outras práticas eu posso aplicar no meu dia a dia para eu acabar com esse excesso de autocrítica, com pena, porque eu sou burra, porque eu sou. Eu tenho azar, eu odeio essa palavra, eu falo má sorte. Mas a pessoa que fica se julgando com essa autocompaixão, como é que a gente equilibra? Que outras técnicas vocês ajudam, por exemplo, a pessoa a melhorar esse estágio? Meditação. Tem uma meditação linda que a gente faz no retiro. É a meditação do alto amor, que inclusive a gente ensina no retiro, na imersão, né, para a pessoa poder se conectar com ela mesma, com as coisas que ela tem de melhor, com o potencial dela, com o ser humano que ela é. Então a meditação é poderosíssima, além da gente se autoelogiar, a gente tem que se olhar no espelho de manhã, né, falar assim, nossa, como eu tô bonita, né, autoelogiar mesmo na frente do espelho, é uma técnica que funciona super, né, colocar aquela música que você mais gosta, tirar um dia da beleza para você fazer as coisas que você quer, né, ações, atitudes de alto amor. Tirar o dia para você, faz as coisas que você gosta, se dê carinho, se presenteie com as coisas que você gosta de fazer, né, se valorize. Isso é muito O importante. mundo ele valoriza muito aquelas pessoas que se sacrificam pelos outros, são glorificadas, né? E isso é muito bonito quando você faz um trabalho voluntário, por exemplo, que ajuda o mundo a ser um mundo melhor. Isso é maravilhoso, todo mundo Uhum. deveria dar um pouco do seu tempo para isso. Mas isso não significa que você vai se descuidar, que você não vai cuidar de si mesma, dos seus próprios interesses, do seu próprio bem-estar. E aí entra a regra básica da máscara de oxigênio no avião. Primeiro eu coloco a máscara em mim e depois na criança. Por quê? Porque quando eu estiver respirando bem, eu consigo ajudar a criança a respirar melhor colocando a máscara nela. Então, isso deve servir para tudo na vida. Agora, como eu desenvolvo um estado de alto amor? Como eu consigo chegar num lugar de olhar para mim e não me sentir mal porque eu estou fora do peso, porque eu estou com uma ruga a mais, porque eu ganhei um pouco mais de peso, qualquer coisa dessas que, infelizmente, né, estão aí e acometem muitas pessoas, homens, mulheres, independente do gênero e da orientação sexual. Isso é algo que acontece, essa pressão pela beleza, pela juventude, né? Como? Quando você se olha para além do seu corpo físico. Quando você reconhece quem você é. E nós não somos esse corpo físico. Nós somos muito mais do que o corpo físico, né? Nós somos energia pura, um ser espiritual que habita esse corpo físico. E quando a gente se lembra de quem nós verdadeiramente somos, tudo muda. Então, o que a gente faz na imersão é convidar as pessoas a olharem para quem elas verdadeiramente são e sair dessa máscara, dessa casca, que é uma representação, uma parte de quem nós somos, mas não é a nossa essência. E isso não significa que eu vou descuidar de mim, que tudo bem de eu ficar de qualquer jeito, porque Uhum. tanto faz, não. Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do que eu vejo, porque também isso me dá alegria, mas é eu comigo mesma, não é eu olhando por lado e aí olhando para mim. Então, é olhando para mim, admirando aquilo que eu vejo, cuidando com o amor de quem eu sou. Quais são as fontes para chegar nesse lugar? Com certeza, a meditação é uma das fontes, porque ela nos conecta com esse divino que existe em nós, para a gente ver essa nossa essência, e também os processos terapêuticos todos, né? A yoga e diversas outras práticas do Ocidente, do Oriente, que ajudam a gente a olhar para nós mesmos e chegar nessa essência. Vocês já deram algumas dicas de como a gente detecta, né, algumas coisas e o que fazer, né? Mas como a terapia, como a meditação, de fato, eles modificam a vida das pessoas? Bom, o primeiro passo de qualquer processo de mudança é o autoconhecimento, né? Então, talvez eu saiba que tem alguma coisa errada acontecendo na minha vida, eu estou insatisfeita com a minha vida nesse momento. Mas o que exatamente está acontecendo? Que tipo de atitude eu tenho que está fazendo com que aquela situação permaneça acontecendo na minha vida? Por que eu não estou conseguindo fazer uma escolha de sair daquele lugar? Por que eu escolhi aquele companheiro, aquele trabalho, aquelas pessoas? O que está acontecendo comigo? Então, o processo terapêutico, ele te ajuda a compreender o que está acontecendo com você, o que te motiva a fazer as escolhas que você faz na sua vida, que tipo de pensamento você tem sobre as diversas situações na sua vida que vão direcionar como você se sente, como você
e como você age na sua vida. Então, esse é o primeiro passo. E depois, o processo terapêutico também te ajuda a encontrar alternativas, caminhos. Qual é o próximo passo? Quem pode te ajudar? Por onde você começa a mudança? Então, é aquela pessoa, né? O seu terapeuta é aquela pessoa que está do seu lado para te ajudar a encontrar esse caminho para sair do lugar em que você está. O que a meditação faz? A meditação ela te traz para um lugar de clareza mental. Porque quando a gente está envolvido no problema, a gente está pensando, pensamento repetitivo, a gente fica retroalimentando o problema na nossa cabeça, e é óbvio que num cérebro cheio de cortisol, cheio de hormônios do estresse, não tem espaço para clareza. Você está em sofrimento. Você está alimentando o quê? O estado de sofrimento. Quando a gente quer sair do estado de sofrimento, a gente tem que ir para um estado de serenidade, de paz. Como é que a gente faz isso se a gente está vivendo o problema? O problema está acontecendo na nossa vida. Não é porque eu quero sair dele que ele deixa de existir da noite para o dia. Ele continua ali. E para eu sair dele, eu preciso de clareza. Mas eu não consigo ter clareza porque eu estou nele. Percebe onde é a armadilha? Onde é que as pessoas ficam vivendo a mesma coisa a vida toda? Então eu preciso dar um passo dessa realidade. Eu preciso sair um pouco dessa realidade. Por isso que retiros e imersões são momentos bons. E por isso a meditação é tão importante, porque na hora que você medita, você silencia a sua mente. Eu preciso explicar um pouco mais o processo da meditação para as pessoas entenderem como isso funciona, e a gente vai a fundo nisso dentro da imersão. Mas ao conseguir silenciar a sua mente e entrar nesse lugar de calma e de paz, a sensação é tão maravilhosa, e de repente você começa a ter ideias. De repente você acessa a sua intuição. Então é como se você tirasse tudo aquilo que está te cegando, toda aquela sujeira que está tampando a sua visão e enxergasse com clareza qual é o seu próximo passo. Maravilha. O que eu queria perguntar para vocês também é muito relacionado a um mal que eu falo dos ambientes corporativos que tem acontecido, que é o burnout, né? Para quem não sabe aí, eu queria primeiro explicar, que queria que vocês explicassem o que é o burnout, que tem assolado aí muitos executivos, né? E quais são os sinais que ele precisa estar alerta, que ele está com alguns sintomas desse desequilíbrio. Burnout, ele é consequência de maus hábitos, que essas pessoas, construíram dentro do trabalho. Óbvio, soma-se a isso a pressão do dia a dia. Eu quero deixar claro aqui que tem muitas pessoas, às vezes, contabilizando isso totalmente no trabalho, tá? Sim, o trabalho é um ambiente onde pode nos levar a esse quadro, mas ele começa, um passo anterior. Ninguém chega no burnout rápido. É uma trilha. E essa trilha são, comportamentos como você não ter disciplina no seu trabalho, com a questão de horários, de colocar limites, no que você está fazendo. É aquele trabalho que você: "Vou levar esse trabalhinho hoje para casa, amanhã eu levo outro, 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 outro". Eu vou acumulando trabalho e levando para casa esse trabalho. Eu vejo muitas pessoas justificando: "Ah, porque as minhas metas são altas, eu cheguei ao burnout por causa das metas altas e por causa da pressão". Sim, foi um fator que talvez desencadeou em você esse estresse altíssimo. Porque o que que é? Um estresse altíssimo da pessoa que é viciada em trabalho. O workaholic, né, que a gente fala, aquela pessoa que tem um vício no trabalho. Então a vida dela gira em torno do trabalho, tudo que ela conversa e faz é sobre trabalho. E você perguntou sobre os indicadores. Como é que eu percebo que eu posso estar nesse caminho? Sono irregular, a pessoa não consegue mais ter uma noite de sono tranquila, ela tem distúrbio alimentar, ou ela para de comer, ou ela está comendo muito, né? Então ela pode ir para os extremos do distúrbio alimentar. Muita impaciência, irritabilidade, a pessoa começa a apresentar também, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Esquecimentos assim, coisas, esqueci. Esqueci, deu um branco, a pessoa deu um branco, ela tá falando com você e de repente ela não lembra do que ela estava falando naquele momento. Então a pessoa já tá ali no pico do estresse, né? Então, mas ela até chegar lá, ela fez uma jornada com escolhas equivocadas, com má administração do tempo dela e, óbvio, somado a isso, há talvez um ambiente que esteja pressionando ela. Né? Então a gente sabe que a meta por si só pressiona o indivíduo. E se eu estou num clima organizacional que não é muito positivo e é tóxico, isso vai potencializar. Tá? Mas eu já vi pessoas que nem estavam nesse ambiente e chegaram no quadro de burnout, não precisavam estar no ambiente. Foi consequência das escolhas erradas.
E a gente vê aí muitas pessoas colocando a culpa nas corporações pelo burnout. E pelo que você descreveu, eu vejo muito como um processo próprio, né, da pessoa, de não estabelecer limites, de não se posicionar, de não sair do trabalho que está tóxico. Como você vê isso? Você acha que é um processo individual da pessoa ou você acha que existe alguma culpa das corporações no desenvolvimento desse processo, por exemplo, com os funcionários? Eu acredito que tem os dois lados. As empresas precisam, mais do que nunca hoje, na atualidade, construir programas e ter ambientes mais saudáveis, né? Proporcionais para as pessoas. Proporcionar ali uma qualidade de vida. Eu acho isso muito importante. Ter espaço para as conversas, cultura de feedback, que ajuda muito, trabalhar de fato a produtividade da empresa. Acredito que as empresas brasileiras, elas ainda não são focadas em produtividade. Nós continuamos sendo o país menos produtivo, nós estamos num ranking muito ruim de baixa produtividade. Quando a gente não trabalha com inteligência, a gente acaba ficando sobrecarregado. Fato. Então, as empresas precisam fazer esse papel, organizar mais, ter mais métodos, proporcionar para as pessoas uma vida mais saudável dentro das corporações. Mas tem o indivíduo, a responsabilidade dele. Quais são as crenças que ele tem com relação ao trabalho, como ele vive trabalho. Ele precisa se perceber nesse lugar. Como é que eu vivo o trabalho? Qual é o papel do trabalho na minha vida? Né? Como é que eu estou gerenciando a minha carreira, o meu bem-estar? O bem-estar de cada um é uma responsabilidade de cada um. Eu não posso terceirizar isso para o meu chefe, para a minha empresa. Né? Eu tenho que olhar para mim e ver o que eu estou fazendo, as minhas escolhas. Eu vejo pessoas sobrecarregadas porque não sabem falar não, né? Porque não sabem negociar dentro da empresa. Muitas vezes tem até um líder muito bacana e aquela pessoa quer mostrar ser tão competente e às vezes o líder está dando um desafio. A intenção daquele líder é bom, ele está te dando desafio porque você está respondendo. Só que você está sobrecarregado, você tem que falar para o seu líder que você está sobrecarregado. Olha, eu já estou ficando sobrecarregado. E a pessoa não sabe chegar e falar. Isso é responsabilidade dela, Lívia. Não é o outro que tem que falar por você. Né? Então, no final das contas, eu acho que os dois precisam trabalhar isso para a gente não ter esses quadros que estão acontecendo dentro da corporação. Não é 100% culpa das empresas e não é 100% culpa do indivíduo. Eu acho que existe aí a responsabilidade de cada um. E quais são os passos para a gente sair desse estágio? Então, assim, eu sei que eu estou enfrentando o burnout, você acabou de definir quais são as características que indicam que você está Sim. passando por ele. Como é que eu saio disso? Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de burnout, ela já está no extremo, ela já está adoecida. A maioria das vezes ela vai ter que fazer tratamento psiquiátrico, vai ter que se afastar do trabalho. Esse é o grande problema. Chegar no burnout, provavelmente ela vai descobrir no hospital, Hum. porque a pessoa tem crises de pânico, ela tem taquicardias altíssimas, ela tem sentimentos de mal-estar intensos, desmaios. O burnout leva para um quadro físico, porque mentalmente ela já recebeu todas as informações que tinha coisa errada, ela não fez. Então o corpo agora está demonstrando de todas as formas que ela chegou no limite, né? Então o burnout, quando ele é diagnosticado, já é neste nível, a pessoa se afasta. E na maioria das vezes, quando a gente olha os casos de burnout, a pessoa sai da corporação. Ela sai, ela vai ter que fazer outra coisa da vida, ela vai ter que ir para outro tipo de ambiente, porque ela já não consegue mais trabalhar naquele ambiente. Então, acho que o certo é a gente prestar atenção nos sinais de que você está num caminho que vai te levar para o burnout. Porque quando você chegou lá, não tem o que fazer. Tratamento médico imediato, intensivo, agudo, né? E como perceber isso? Olhar para como você está lidando com o seu tempo de descanso. Se você continua pensando no trabalho, mesmo quando você não está mais trabalhando. Você tem sonhos o tempo todo sobre o seu trabalho. Você acorda já preocupado com o que você não conseguiu fazer no dia anterior ou o que você vai fazer nesse dia. Você já não consegue ter uma vida social ativa e prazerosa. Então, são muitas informações que já são suficientes para a pessoa tomar consciência de que ela está indo para o caminho errado, de que ela precisa procurar ajuda para não chegar no burnout, não chegar no diagnóstico, que aí sim ela vai ter que fazer uma mudança na marra, né? Que não tem mais alternativa para ela a não ser parar. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de espiritualidade, então? Tem muitas questões a respeito disso. A primeira é que vocês mencionaram que espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? Mas eu queria falar um pouquinho
da palavra da vez, da frase da vez, propósito, propósito de vida, né? Primeiro eu queria pedir para vocês explicassem o que é ter um propósito, o que é o propósito, né? E como identificar qual é o seu próprio, né? O que é apenas uma pressão externa para ter um propósito? Todo mundo tem um propósito? Pode falar um pouquinho sobre isso? Propósito é algo que você tem para dar para o mundo e o mundo quer aquilo muito. Então, ele não é objetivo, ele não é meta, né? Muitas pessoas confundem propósito com objetivo e meta. Virou moda, né? Falar de propósito, as empresas incorporaram a palavra propósito dentro dos seus negócios, porque isso conecta com algo muito profundo do ser humano, né? Todos nós somos munidos de propósito. Então, quando eu sei que eu estou vivendo o meu propósito, quando o que eu faço é útil para a coletividade. Ele só não me atende, ele me atende, me deixa muito feliz, muito satisfeita, muito conectada comigo, mas principalmente o que eu faço e o que eu entrego também atende ao coletivo, né? Então, verdadeiramente, naquele momento, quando eu estou fazendo aquilo, eu estou conectada ao meu propósito. Muitas pessoas desenham suas metas e seus objetivos, e sim, meta e objetivo, se você aprofundar um pouco, lapidar um pouco, você vai chegar ali no seu propósito. Então, o propósito ele carrega consigo ali o legado. Simplesmente falando, o que é propósito? É legado. É o que eu vou deixar. E é possível ter mais de um Sim, propósito na vida ou ele deve ser único e constante? não. Podemos ter em várias fases da nossa vida os propósitos diferentes. Por isso é importante a questão do autoconhecimento, da jornada. Então, a gente pode ter, no começo os estudiosos, quando eu comecei a estudar esse tema, eu escolhi dois estudiosos que falam muito bem sobre isso. Um deles é o Simon Sinek, e ele fala muito bem que no final da primeira infância e no começo da adolescência, está ali a semente do propósito. Ali a gente tem contato com a primeira sementinha do propósito, né, que são ali nossas paixões, as nossas habilidades surgindo, é quando a gente, ai, queria ser profissão tal, e na verdade não é a profissão, é o que aquela profissão poderia entregar. Porque, por incrível que pareça, Lívia, o propósito ele é subjetivo. Ele não é tão objetivo e concreto como as pessoas gostariam que fosse. Ele tem muito a ver com sentimento, com conexão, com o que eu estou fazendo, né, agora, com o que eu gosto de fazer, a minha nova paixão, a minha nova habilidade. Então, o propósito sim pode mudar ao longo da sua vida e você talvez incrementar aquele propósito lá do início. E sim, tem pessoas que carregam o seu propósito desde daquela fase da adolescência até o final da sua vida, mas o propósito pode mudar sim. Eu posso ir ressignificando, sofisticando e aumentando conforme o meu autoconhecimento, as habilidades que vão chegando até a mim, os talentos que eu vou despertando, né? Porque o propósito eu preciso de um talento para colocar ele em prática. Eu preciso de habilidades para colocar ele em prática. Então eu vou me descobrindo, no momento que eu vou me descobrindo, eu vou mudando e incrementando meu propósito. E falando um pouquinho da espiritualidade, qual é a diferença entre religião e espiritualidade? Por que isso gera tanta discussão? Porque as pessoas confundem muito isso, não é? Muito. As pessoas, quando ouvem falar, né, de espiritualidade, elas acreditam que isso está ligado a uma determinada religião. Mas a religião, ela é um conjunto determinado de dogmas, de rituais que aquela doutrina prega. A espiritualidade é muito maior. Por quê? Porque ela é baseada em princípios. Princípios que se aplicam a todas as religiões. Por exemplo, da amorosidade, da compaixão, da generosidade, da honestidade. São princípios da espiritualidade que se aplicam ou não dependendo das escolhas que a pessoa vai fazer na vida. Então, você pode ver uma pessoa extremamente religiosa que pratica todos os rituais daquela religião, mas que não é espiritualizada, fala mal do próximo, tem inveja o tempo todo, não é uma pessoa que tem compaixão pelo outro, né? É uma pessoa crítica. Então, se você parar para pensar, a gente pode viver numa determinada religião o máximo da espiritualidade ou não. Né? Então são coisas independentes. E quando a gente fala de se conectar com os princípios da espiritualidade, a gente está falando o quê? Com se conectar com algo maior, que uns chamam de Deus, outros chamam de fonte, outros chamam de universo. Qualquer que seja o nome que a gente dá para a origem de tudo e que tudo rege, é essa origem, é essa força que rege tudo, que criou tudo, que também criou os princípios, que
que se baseiam todos no fundamento, que é o quê? O amor. Porque se você tem o amor como princípio, todas as outras atitudes derivam dela. Se você é uma pessoa generosa, é porque você é uma pessoa amorosa, não é verdade? Se você é uma pessoa caridosa, é porque você é uma pessoa amorosa. Se você é uma pessoa paciente, é porque você é amorosa. Então, o amor ele é a base de todas as outras emoções, né? Então, quando a gente olha para a espiritualidade, para a prática da espiritualidade, qual é o convite? O convite é olhar para como você está praticando no seu dia a dia esses princípios e se conectando com essa fonte divina que tem o amor como base. Dá para a gente ser religioso e ser espiritualizado? Completamente. Mas uma coisa é independente da outra também. Super claro. Muito bonita a sua explicação. E o que é a lei da atração? Falar de lei da atração, num certo ponto, chegou a ser algo muito clichê, né? Que as pessoas começaram a achar que era a lei do pensamento positivo, né? Pensa positivo que amanhã aparece um Porsche vermelho na frente da sua casa, se for isso que você deseja, né? E assim como muitas outras teorias e muitas outras verdades no mundo, muitas coisas vão vir, a gente vai refletir, vai ressignificar e ela vai passar, e outras a gente vai falar, realmente isso faz sentido. Por mais que a gente não consiga enxergar, a lei da atração ou da manifestação é igual à lei da gravidade. Você não enxerga, mas ela está acontecendo. E a lei da manifestação ou da atração, ela diz que nós somos energia pura. Então, todas as nossas células, lá na parte menorzinha dela, é uma vibração, né? É uma energia em vibração, e energia atrai energia. Então, se a gente se lembrar da época que a gente tinha os telefones fixos, que dava linha cruzada, por que dava linha cruzada? Porque duas ligações entravam na mesma frequência de vibração, né? São os hertz, né? Os megahertz. Então, na hora que entrava na mesma frequência, elas se uniam e elas se cruzavam. Então, o que a gente sabe hoje, através da lei da manifestação e da atração, é que o nosso corpo, ele é completamente energia. A gente composto de átomos, né? Composto, né? Totalmente composto de átomos, ou seja, de energia, tá o tempo todo vibrando. E a gente vai experimentar nesta vida situações, pessoas que possuem também um padrão vibracional similar ao nosso. Essas pessoas, essas situações com padrão vibracional similar ao nosso, elas se aproximarão e se manifestarão na nossa vida. Então, alguém que deseja manifestar algo específico em sua vida, algo relacionado a, sei lá, prosperidade ou a relacionamentos ou ao novo trabalho, qualquer coisa que ela deseje manifestar na sua vida, até mesmo saúde física, uma cura, o que ela precisa fazer? Ela precisa entrar em padrão vibracional sintonizado com o da realidade que ela deseja criar, né? Então, se eu desejo encontrar um grande amor na minha vida, por exemplo, né? Então, o que significa um grande amor na minha vida? Significa eu estar numa situação em que eu me sinta muito amado, por exemplo, né? Porque se eu quero um grande amor na minha vida, é porque eu quero me sentir muito amado por alguém. Então, esse é o padrão que eu quero viver, de uma nova realidade que eu quero viver. Qual é o padrão dessa nova realidade? É de muito amor. O que eu tenho que fazer aqui, onde eu estou hoje? Eu ainda não estou vivendo essa realidade. Eu estou aqui nessa realidade em que ainda não tem esse grande amor manifestado. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso entrar em sintonia vibracional com essa realidade futura. Então, eu tenho que hoje me sentir da forma que eu me sentirei quando eu estiver nesse futuro. E ao me sentir da mesma forma que eu me sentirei no futuro, ou seja, quando eu alimentar no momento presente sentimentos de amor elevado, quando eu me sentir amada hoje, independente do que está acontecendo comigo, eu entro nessa sintonia vibracional com uma realidade futura que eu desejo manifestar. Então, é uma prática, quando a gente entende a verdade da lei da manifestação e da atração, ela se torna uma prática diária de nós nos sintonizarmos vibracionalmente com as realidades que a gente quer manifestar no nosso presente. Então eu posso dizer que tudo é energia? Tudo é energia, com certeza absoluta. E como é que isso se manifesta nas nossas relações, por exemplo, e decisões? Porque também tem roubada, né? Tem gente que fala, eu quero o poste vermelho, que você mencionou. E fica pensando, confunde isso com se conectar com a energia. Sim. Mas digamos que eu consiga me conectar. Como é que eu coloco isso no meu dia a dia, na minha relação, nas minhas decisões?
as pessoas confundem o processo de manifestação com o processo de pensamento positivo. O pensamento ele é um elemento desse processo. Mas o que realmente faz a diferença para que a gente vibre no padrão que a gente deseja manifestar na nossa vida são as nossas emoções, é como eu me sinto. Então, a prática diária é sentir-se naquele padrão que você deseja criar na sua vida, né? Então, apreciar a vida, alimentar pensamentos de gratidão, sentir que você já tem tudo aquilo que você deseja na sua vida. Confiar e entregar, mas sentir no presente aquilo que você deseja. Porque se eu penso que eu quero um Porsche na minha casa, né? Que eu quero um Porsche na minha garagem, mas ao mesmo tempo eu sinto medo da falta, eu sinto medo da escassez. Tenho sentimentos de escassez acontecendo ao longo do meu dia. Não adianta nada eu estar pensando na minha prosperidade, mas eu estar sentindo a escassez. Então, o que é o maior poder que a gente pode exercer? É da gente unir o que a gente sente com o que a gente pensa. Então, eu penso, eu desejo e mereço ah, um carro dos meus sonhos, por exemplo. E ao mesmo tempo eu sentir que eu sou merecedora, eu sentir que isso já já vai acontecer na minha vida, eu sentir que todos os elementos necessários para que isso aconteça estão sendo encaminhados. Isso vale para tudo. Eu exercitei isso muito na minha experiência de cura do meu corpo físico. Então, desde o primeiro momento em que eu recebi o diagnóstico, eu escolhi acreditar na minha cura. E eu não esperei ouvir o médico dizer que eu não tinha mais células cancerígenas para daí eu começar a me sentir saudável e curada. Pelo contrário, eu comecei a me sentir curada mesmo antes de receber essa notícia do médico. E ao me sentir curada, eu sentia bem-estar, eu sentia alegria, eu continuei vivendo a minha vida, experimentando as coisas boas que estavam acontecendo para mim, que não tinham nada a ver com a doença. Então eu não fiz da doença a minha vida, muito pelo contrário. Eu fiz aí o tratamento, eu cumpria os protocolos médicos, mas eu não pensava nisso. Por quê? Porque eu já me via curada, eu já me sentia curada. E ao fazer isso, eu fui dando uma informação para as minhas células aumentarem o seu padrão vibracional, acessarem o padrão vibracional da cura. E ao fazer isso, eu atraí para a minha realidade uma experiência de cura. E isso vale para qualquer coisa que a gente queira manifestar na nossa vida, né? Então, é sentir que você já tem aquilo que você deseja ter. É sentir que você é merecedora e que está tudo sendo encaminhado para que você experimente o que você deseja. Eu tô tão passada com a tua fala que eu me perdi até no fio, porque eu tô tão hipnotizada com o que você tá falando, de verdade. Não, foi tão lindo. Esse teu É. processo de cura eu já tinha escutado, mas eu me emociono todas as vezes, né? Você falar. Eu já estava curada antes de eu ser diagnosticada com a cura, né? Isso me mexe bastante todas as vezes que você fala. Eu acredito muito nisso. E é inacreditável esse teu poder de transformação que todos nós temos, mas que Temos. você, em especial, teve com uma doença gravíssima como um câncer. Então, de É. fato, se a gente aprender a colocar isso no nosso dia a dia, faz total diferença no que a gente quer manifestar. A meditação te ajudou? A meditação ajuda nesse processo de viver essa outra energia que eu já me senti vivendo nesse outro padrão vibratório, por exemplo? Lívia, eu não teria conseguido sem a meditação. Eu não estou dizendo que todas as pessoas só vão conseguir pela meditação. Muito pelo contrário, eu respeito e admiro as pessoas, cada uma com a sua jornada. Mas para mim, para a pessoa que eu era, não tinha outro caminho. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito obsessiva. Muito obcecada com trabalho, muito obcecada com perfeccionismo, muito ansiosa, muito preocupada com tudo, muito preocupada com o futuro, eu era muito preocupada, eu era intensa demais, eu não conseguia Relaxar. relaxar, eu não conseguia silenciar minha mente, né? E eu fiz muitos anos de terapia, fiz 20 anos de terapia. Fiz análise, terapia cognitiva, fiz todas elas. Elas me ajudaram muito a compreender quem eu era e onde eu estava e por que eu tinha chegado onde eu cheguei. Mas dali para frente, para fazer a transformação verdadeira e íntima, elas não conseguiam me ajudar mais. Foi a meditação que conseguiu me ajudar, porque a meditação ela me abriu a possibilidade de eu escutar o divino, entende? De eu acessar a minha intuição, de eu estar em paz com o que estava acontecendo na minha vida, de eu parar de querer controlar tudo, porque esse é um grande problema nosso,
do ser humano, a necessidade de controle, de querer controlar como as coisas vão acontecer, na velocidade, na forma com que as pessoas vão lidar conosco, com que tudo vai se desenrolar. Eu era uma controladora de primeira. E eu ainda vejo esses elementos em mim, porque ainda sou um ser em transformação e continuarei sendo, porque eu sou humana. E ser humano pressupõe que a gente tem algo para melhorar. E essa é a Uhum. experiência que a gente veio viver aqui na Terra. A experiência do crescimento e da expansão. E tá tudo certo. E quando eu percebo que eu estou nesse lugar de humana, eu abraço e acolho e falo, tá tudo bem ser humana. E nesse momento, eu só consigo sentir dessa forma. Por exemplo, momentos que eu me sinto completamente humana, quando tem alguma coisa acontecendo com as minhas filhas. É muito difícil para uma mãe ver alguma coisa acontecendo com as suas filhas que não seja uma coisa boa e ficar completamente em paz. É muito difícil. Nossa. Antigamente eu ficava completamente descontrolada e desesperada. Hoje eu fico ansiosa, preocupada, triste, mas consciente de que está tudo certo e que isso vai passar. Então, assim, o poder que a gente ganha com a meditação não tem outro lugar que eu tenha encontrado. Eu encontrei na meditação esse poder de me lembrar de que eu não posso ser vítima da ilusão da nossa mente, entende? Que a mente vai nos contar muita história, vai querer nos levar para lugares sombrios. E que se a gente consegue estar à frente disso tudo, a gente domina o jogo. Aí você consegue estar realmente em paz. É o único jeito. E meditação, ele é muito desafiador, né, para grande parte das pessoas. Responde essa, né? Até porque eu mesma, por exemplo, tento e tenho muita dificuldade, né, de esvaziar a minha mente. Eu tenho uma mente superativa, por exemplo. Então é um desafio. Existe um modo certo de meditar e existem meditações adaptadas para cada perfil, digamos assim, ou não? Existem vários tipos de meditação, várias filosofias de como meditar. É, é desafiador no começo, sim. E tem uma crença que você acabou de falar que as pessoas têm, que é esvaziar a mente. Meditação não se trata de esvaziar a mente, isso não acontece, isso é impossível. Você vai ter que escutar os seus pensamentos, você vai ter pensamentos. Mas existe meditação guiada, existe meditação silenciosa, existe meditação com mantra. Então, existem várias técnicas e não existe uma adequada. A pessoa vai descobrindo. Então, ela precisa experimentar, né? Óbvio, primeiro as meditações que existem. Então, eu nunca aconselho uma pessoa que está começando a aprender a meditar fazer a silenciosa, que é com a musiquinha no fundo. Ali ela vai se perder. Aí ela vai ficar pensando no café que ela tem que coar, na conta que ela tem que pagar, né? Vai vir um monte de pensamento. Para iniciante, eu entendo, porque eu passei por isso, é a gente começar com a guiada. A gente ter a meditação guiada, tá? Tem pessoas que vão se adaptar com a silenciosa, então não existe uma adequada, ok? Começar aos poucos, porque tem outra coisa que a pessoa fala assim, como é que eu vou ficar 1 hora? Você não precisa ficar 1 hora. Começa com as simples, de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e você vai aumentando ali, porque conforme você vai criando hábito e se adaptando e gostando, porque traz benefícios, a pessoa consegue ver benefícios no dia a dia dela, ela vai criando hábito e vai aumentando gradativamente, até chegar ao ponto que ela quer, ter 1 hora por dia de meditação, colocar aquilo na rotina dela, preferencialmente que seja pela manhã. Um período pela manhã, quem está começando, começa pela manhã, não deixa para o final do dia, não deixa para fazer na hora de dormir, que você vai adormecer. A meditação não é para a pessoa dormir e pegar no sono. Tem gente que pega no começo. O ideal é que você fique em estado ali de vigília, meditando, que aí ela faz esse efeito poderoso. Como a Lorena acabou de falar, a meditação ela leva a gente para um caminho muito gostoso, porque ela faz essa conexão do pensar com o sentir. Por que meditação dá tanto resultado em casos de cura? Várias universidades vêm estudando a meditação para curas, né? Então, vários estudos com a meditação, porque ela consegue fazer essa conexão, o sentir com o pensar. Esse novo eu que eu quero me tornar, eu preciso comungar essas duas coisas, né? O pensar, quando isso daqui se encaixa, isso cria um campo ao nosso redor que começa a atrair as situações, pessoas, né? A frequência que eu quero atrair para mim. Então, vamos dizer que medo, quando eu sinto muito medo, é uma frequência muito baixa.
Se você não consegue ter um método, algo para você se afastar disso, vai ser complicado. A meditação é extremamente poderosa para a gente poder silenciar a mente, escutar o que a gente está sentindo. Então, não existe uma adequada, a gente vai descobrindo, né? Boas dicas. E aí, a gente está caminhando para o nosso final. Eu queria finalizar com uma pergunta que vocês trouxessem para a gente quais são os passos fundamentais para a gente criar uma vida plena. Bom, primeiro passo é tomar consciência de como está a sua vida. Fazer uma análise verdadeira, genuína, se colocando em primeiro lugar. Então a pergunta é assim: se você não tivesse mais nada a perder, se hoje fosse o último dia da sua vida, você mudaria alguma coisa? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Porque quando a gente não tem mais nada a perder, a gente desapega dos medos, do comodismo, da preguiça. Então, para criar uma vida plena, a primeira coisa é a gente refletir sobre o que a gente está vivendo hoje. Você está vivendo o melhor que você merece em todas as áreas da sua vida? Dependendo da pergunta, da resposta, você vai olhar para a sua vida como um todo, entender os seus relacionamentos, as suas escolhas, a forma como você cuida do seu corpo, da sua mente, do seu espírito e começar a se cuidar de uma forma diferente. Talvez isso signifique cuidar da sua saúde física, fazer alimentação saudável, fazer atividade física, começar a descansar de verdade, melhorar o seu sono. Talvez seja esse o seu ponto. Ou talvez não, talvez você já tenha isso bem evoluído, mas você sinta ansiedade ou infelicidade no seu trabalho. E aí você vai ter que olhar e entender que escolhas são essas de profissionais que eu estou fazendo. Eu estou nesse trabalho porque eu acho que eu não tenho condição de conseguir outra coisa melhor, né? Ou que eu acho que eu não sou merecedora, não tenho competência. O que te prende num trabalho que não te traz sensação de felicidade, de alegria? E talvez você vá refletir sobre o seu trabalho. E você vai olhar para os seus relacionamentos também e vai entender. Eu sinto que existe equilíbrio nos meus relacionamentos entre o dar e o receber. Eu me sinto amada e eu tenho a oportunidade de demonstrar o meu amor por essas pessoas também. Então, uma vida plena é uma vida com consciência, em que você acredita ser merecedora de todas as alegrias, porque eu acredito que a gente veio para essa terra para viver de forma feliz, alegre, usufruindo dessa natureza maravilhosa que nos rodeia, das experiências todas que a gente pode viver nessa vida. Então, é se dar o direito de fazer uma análise da sua vida, de todas as áreas dela, e escolher por qual área começar a fazer um processo de evolução, de expansão e de conexão maior consigo mesmo, né? Então, a gente quer fazer esse convite para as pessoas, né? Que cada um se coloque nesse lugar de olhar para si, se colocar em primeiro lugar da lista e escolher ser feliz, escolher receber toda essa alegria que todos nós somos merecedores. Verdade. A gente tem que afirmar todo dia: eu mereço uma vida plena. Eu sou merecedor de uma vida plena. E buscar. É isso aí. Obrigada mais uma vez por esse bate-papo tão gostoso. Eu mesma aprendi tantas coisas. Espero que todo mundo que tenha assistido tenha absorvido tantas informações aí, como todos nós. Obrigada, Lívia, por esse carinho, por essa alegria que você traz sempre, essa competência. Foi ótimo, foi uma delícia estar com você aqui. E a gente só está parando porque precisou, né? Senão a gente continuava falando mais. E que a gente possa ter mais momentos como esse, Com de certeza. aprender umas com as outras e de trocar. Amei estar com vocês. Obrigada.